Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. O nosso objetivo é trazer para vocês informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados e com valores e propósitos muito bem estabelecidos, onde eles visam o que nós deveríamos visar em todos os nossos pacientes, que é a alma humana. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Tudo bem, pessoal? Dr. Diogo Vinck e espero vocês todas as segundas-feiras às 20 horas conosco aqui. Hoje a nossa convidada, ela é médica especializada em nutrologia, fundadora do Instituto, já vou dar um spoiler se eu falar, Vilas Boas, coautora de um livro best-seller, Simplificando o Autismo. E sim, é sobre esse assunto que nós vamos falar também. Ela é católica, tem 4 filhos e um deles tem esse diagnóstico. E, portanto, a nossa convidada especial de hoje vai abordar nesse episódio hábitos de vida. Será que a alimentação impacta no diagnóstico desse paciente, no tratamento, no planejamento terapêutico? Será que existem suplementações específicas ou nutrientes que não podem faltar? Será que o intestino importa mesmo numa criança? Essa e várias outras perguntas, quem vai responder pra gente é a doutora Mariana Vilas Boas. Seja muito bem-vinda, Mariana. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito lisonjeada, de estar aqui e de trazer um pouco desse assunto que, para mim, pessoalmente, é muito importante. Maravilha. E a pergunta que eu queria começar já com você é o porquê que você entrou tão a fundo nesse assunto? A gente sabe que você fala muito que você tem um filho com esse diagnóstico e foi isso que fez você estudar, entrar no assunto e hoje ajudar várias mães sobre o autismo. Conta pra gente, por favor. Sim, eu brinco, falo sempre lá na minha rede social, né? Se eu não tivesse um filho autista, dificilmente eu teria estudado qualquer coisa relacionada ao autismo, né? Então, eu acho que tem coisas, às vezes, que são imprevisíveis, né? E que nos levam para caminhos que a gente não imaginava, mas tem um propósito, né, naquilo. Então, justamente esse filho foi o que me motivou a estudar, a tentar me especializar o máximo possível no tratamento do transtorno do espectro autista. Que maravilha, Mari. Você sempre foi católica? De BGE, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua conversão. Também está relacionada ao diagnóstico do seu filho ou não? Já foi uma conversão prévia a esse diagnóstico que você teve? Esse processo de conversão, ele começou antes do diagnóstico do meu filho. Eu sempre frequentei a igreja, no começo, né, na infância, mais forçada pela minha mãe, né, que sempre foi realmente católica praticante. E, enfim, sempre tive aquilo dentro de mim, mas não praticava, tinha outras ideias, tinha aquela coisa da juventude, né? Enfim, fui muito impregnada com isso e depois que eu me tornei mãe, eu comecei a me voltar um pouco mais para Deus, né? Porque a gente vai enfrentando as nossas dificuldades ali na maternidade e isso vai nos aproximando, né? De certa forma. Então, foi um gatilho ali para que eu começasse realmente a tentar responder questões relacionadas à religião. Parece que faltava algo na minha vida. Eu sentia que minha vida era incompleta. Eu sempre falo isso, né? Tinha minha formação, era casada, tinha minha filha, sempre tive uma vida confortável, mas não era suficiente. Então, acho que esse incômodo de por que não tá legal, por que as coisas não estão, né? Eu cheguei onde eu queria, realizei muitas coisas, por que eu ainda não estou plenamente feliz, né? Então, para mim, essa era a resposta que faltava, né? Era a busca por Deus. E aí isso foi me aproximando, e como na minha casa, né, minha família sempre foi católica, então era a referência que eu tinha de Deus, né, desde sempre. Então foi natural, assim, essa aproximação nessa fase. E aí, cada vez mais eu tentei trazer, de fato, a prática, né, para minha vida, a prática católica. E aí isso foi mudando muitas coisas na minha vida pessoal. Na época eu tinha uma filha, demorei 8 anos para ter o meu segundo filho, mas aí depois disso, entrando mais realmente na vida católica e praticando, entendendo realmente o que eu estava fazendo, né, qual era o caminho ali para me aproximar mais de Deus,
Eu entendi também que, de certo modo, essa parte dos filhos, né, da abertura, a vida, era algo que também faltava, né? Então, vieram os outros depois disso, né? Depois dessa conversão. Não, isso é impressionante, que todos os convidados que vêm falam sempre as mesmas coisas, e era o que eu sentia também, né? Essa falta. Porque, mal ou bem, o médico ele se forma, tem uma formação, e a gente casa bem, né? Como sou bem casado, e me faltava isso também. Então, assim, no momento que entra nesse caminho, você começa a ter resposta da sua vida. Porque é a finalidade ali, né? De você ter o caminho de Deus. E isso também te transforma como um grande profissional, como um médico. E eu queria saber como você... Isso mudou também. Não tenho dúvida que isso mudou você como médica. E como é que você aborda essa questão da parte espiritual mesmo, em relação aos pacientes? Porque você tem que lidar com a criança e com a mãe. Então, a espiritualidade ajuda muito nesse ponto, né? Sim, eu acho que enquanto profissional, essa parte da conversão, quando a gente busca Deus, a gente busca a verdade, né? Então, eu acho que enquanto médica, eu acho que esse foi um ponto crucial, né? Para, enfim, mudar a forma como eu praticava, como eu buscava as respostas também dentro da medicina, né? E aquela história, né? Depois que a gente vê a verdade, a gente não consegue desvê-la, né? Então, é um caminho sem volta. Então, quando a gente vai entendendo que a gente está dentro de um sistema que tem uma finalidade, né, diferente do nosso propósito inicial, acho que todo mundo que sonha em ser médico, né, sonha em realmente ali, né, mesmo que seja um sonho pueril ali, sonha em ajudar as pessoas, né, em fazer o bem. Então, a gente vê que a gente acaba se inserindo ali num meio que não tem esse mesmo propósito necessariamente, né. Então, eu acho que isso me fez buscar mais a verdade, ficar mais atenta às coisas que no nosso mercado também trazem viés, né, para as nossas respostas profissionais ali, né, técnicas, e também com relação ao olhar ali para o paciente, né, isso sem dúvida, de tentar ajudar realmente, genuinamente aquele paciente, além só de prestar um serviço, né, mas de ter realmente aquela preocupação, aquele vínculo, aquela vontade verdadeira de realmente fazer o melhor para ele, né? Não que os outros médicos não tenham essa vontade, não é isso. Mas é que isso, eu acho que tomou uma proporção muito maior dentro da minha prática, sabe? Não era só bater um cartão, não era só ali cumprir uma meta, né? Fazer um atendimento. Era realmente de mudar, ajudar a mudar a vida daquela pessoa de alguma forma, né? O nosso olhar, de fato, ele muda, né? Quando a gente tem realmente essa espiritualidade. Porque como eu gosto sempre de falar, a gente não consegue ser católico pela metade, né? Eu só sou católico em casa, eu sou católico com os meus filhos, com o marido. Não, a gente traz isso para nossa prática profissional. E acaba que a gente trata aquele paciente, como eu falei aqui no início, como uma outra alma humana ali. Existe o sofrimento. Algo que eu aprendi na faculdade era que a gente não se envolvesse no paciente, né? Com um paciente, não é isso? Você aprendeu isso na sua, muito provavelmente. Eu sofria com isso, sabia? Eu sofria com isso. Não tem É horrível. como você cuidar de fato de um paciente, seja ele pediátrico ou adulto, se você realmente não entender a dor dele, de você não se colocar no lugar dele, de você entender o sofrimento. Né? Quantas vezes, às vezes, na faculdade, ou quando a gente ainda não tinha esse olhar muito estabelecido, porque foi o que você falou, não que vários médicos não tenham isso, mas às vezes a gente faz aquela coisa, então tá bom, isso, tá bom. A gente tá ouvindo, mas não tá escutando. E como o nosso olhar muda, né? Você para e você quer realmente ali prestar atenção, você tem aquela escuta atenta, né? De você entender de fato aquela dor e poder ajudar muito além da medicina. Eu vejo muito isso nos profissionais com essa visão, assim, né, com essa transcendência que traz para a profissão. E isso acaba também aproximando os nossos pacientes a fazerem o que a gente, na nossa especialidade, precisa que eles façam, né? Então, a nossa relação médico-paciente, ela fica mais intensa, né, mais profunda. Com certeza, fortalece o nosso vínculo com eles, né? Então, e eu acho que transparece também a nossa intenção, né? Ele entende ali que a gente está realmente fazendo o melhor, né? E quando a gente fala de medicina funcional integrativa, que, né, é a área da nossa atuação, a gente pede coisas que são muito desafiadoras, que envolvem uma mudança no estilo de vida, que envolve mudança de hábitos. Então, é uma coisa muito difícil da gente conseguir a aderência do paciente. Mas quando ele entende que realmente aquilo, a gente está falando com muita veemência, que a gente realmente entende que aquilo é o melhor e que a gente está realmente preocupado com ele, né, a tendência dele aderir ao tratamento é muito maior. Então, realmente é algo que ajuda. Isso é muito bom que você falou, porque a medicina funcional não é só suplementação, as pessoas confundem isso, né? Então,
ela entra nessa questão também da espiritualidade, disso tudo. E é o momento que o paciente entende que você se entrega ao máximo por ele ali. Eu falo que eu monto para os meus pacientes, independente que for parte de sexualidade ou parte de infertilidade, eu monto um plano de vida para os pacientes. E aí as pessoas falam, mas eles seguem. Podem não seguir, mas eles sabem que eu estou me doando ali. Então, assim, se entrar uma semana, uma sementinha, que é esse plano de vida, acordar, montar tudo certinho, ele sabe que eu estou junto com ele ali. Então, assim, isso é muito importante, ficar ao lado do paciente, que ele vai... É mais fácil aderir assim do que só passar. É o que eu sempre falo. Todo paciente sabe que o que é para ter boa saúde? Dormir bem, comer bem, fazer atividade física e gerenciar estresse. Mas é uma função nossa como médico, em qualquer papel, dar o caminho. E o máximo. E ele sente isso. E Mari, você é nutrologista, né? Você trabalhava com adulto e você começou a trabalhar com criança após o diagnóstico do seu filho. Isso. O Benício, teu filho de 5 anos, ele tem um diagnóstico de TEA. Explica para o público, o que é o TEA e como foi esse processo, né, para você chegar nesse diagnóstico do seu filho. O que o seu filho apresentava? Isso é muito legal você falar, porque existem muitas mães assistindo a gente. Então, às vezes, um insight que você passa, poxa, meu filho nasceu assim, ficou assim, ou ele fazia isso, deixou de fazer. O que levou você a entender, você já tinha uma filha, que o Benício era diferente? Bom, o TEA, né, nada mais é do que um transtorno de neurodesenvolvimento que vai comprometer a socialização dessa criança, vai comprometer a linguagem dessa criança e vai comprometer, vai fazer com que essa criança apresente comportamentos rígidos e ritualísticos, né? Então, isso em maior ou menor escala. Então, é uma criança que muitas vezes, quando pequenininha, ela pode ser uma criança mais irritadiça, né? Que chora bastante. Por quê? Porque ela quer as coisas no tempo dela, do jeito dela, e ela não consegue muitas vezes expressar isso porque ela tem um comprometimento na linguagem. Não significa que essa criança não fale. Muitos autistas falam, e eu acho que isso confunde muita gente, né? Já chegou pessoas ali no meu consultório que falavam que o filho demorou muito para ter o diagnóstico porque ele falava. E o colega disse que autista não fala. Isso não existe. O autista, ele tem alguns que são não verbais e tem outros que falam, e falam muito bem até. O comprometimento da linguagem, ele varia, né? Essa apresentação, ela pode ser muito variada. Pode ser uma criança, por exemplo, que não consegue narrar os fatos. Você é uma criança que chega da escola e você pergunta, como foi seu dia, filho? Ele tem dificuldade, ele não consegue começar a contar o que aconteceu. Você tem que... o que você fez quando você chegou? Você tem que fazer perguntas mais direcionadas para que ele dê respostas curtas. Ele não consegue fazer essa narrativa, ele não consegue muitas vezes expressar sentimentos. Então, e isso acaba, querendo ou não, comprometendo a socialização dessa criança. Então, a criança que ela não vai conseguir necessariamente fazer vínculo, né? Ou às vezes faz vínculo só em determinado ambiente, não consegue replicar isso em todos os ambientes que ela frequenta. Né? Então, em maior ou menor escala, essa criança vai ter esses comprometimentos. E o meu filho, o que acontece? A minha filha mais velha, ela teve um atraso de linguagem, ela demorou para falar. E o Benício, basicamente, no primeiro ano de vida, o que ele tinha era justamente um atraso de linguagem. Então, eu pensava, poxa, parece a minha filha, e a minha filha não é autista, minha filha tem diagnóstico de TDAH. Então, eu imaginava que era nessa linha, que ele realmente era muito parecido com a irmã, estava tendo um atraso como ela teve, e que tudo ia ficar muito bem, como ficou com ela. Eles têm 8 anos de diferença, né, de idade. Então, só que isso foi num crescente, né? O Benício tinha uma coisa que chamava atenção também. Na época não, porque a gente não tinha essa informação. Eu acho que a nossa formação médica, acho que de um modo geral, ela é muito deficitária com relação ao autismo. A gente aprende muito pouco na faculdade, né? Então, para mim, aquilo na época não chamava atenção. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, com certeza era algo que, né, eu pensaria, né, nesse diagnóstico desde essa época, mas na época não. Então, a gente chamava ele pelo nome, ele não atendia, sempre. Uma vez ou outra ele olhava, mas grande parte das vezes ele não olhava. E se a gente pedisse, por exemplo, filho, pega essa bola, né, desse um comando para ele, ele não atendia aos comandos. Né? Então, isso era uma coisa que ele já tinha nesse primeiro ano de vida. E o atraso de linguagem. Depois, quando ele foi ali chegando no segundo ano de vida, nós mudamos de cidade. Saímos de São Paulo e fomos para Vinhedo, interior de São Paulo. Isso foi uma quebra muito grande na rotina dele. Quebrou a rotina, né? Então, assim, ele mudou de um apartamento para uma casa, ele mudou de cidade, a dinâmica era completamente diferente.
Eu lembro que naquele mês, primeiro mês de mudança, ele chorava todos os dias. Ele tinha quantos anos, Mari? 2 anos e alguns meses. 2 anos e 2 meses. Ele chorava todos os dias. E assim, nada estava bom. Nada estava bom. Ele acordava, ele chorava, ele gritava. Ele estava completamente infeliz. A face dele era de infelicidade, assim. Você via claramente que ele não estava bem. E aquilo me desestruturou, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque o meu filho, ele era acompanhado por outros colegas pediatras. Então, até então, ninguém tinha levantado nenhum diagnóstico. Só o atraso de linguagem, que era algo que eles falavam, não, vamos observar. Então, a gente seguia nessa, porque na época eu tentava muito não ser a médica dos meus filhos. Eu tentava ter uma certa distância, né? Tentava só realmente ter o papel ali de mãe. Então, essa época foi enlouquecedora. Eu chorava porque eu não sabia o que fazer com meu filho. Imagina uma criança que acorda e chora e grita o dia inteiro e nada tá bom. E aí eu lembro que nessa época eu fui na igreja da cidade, na igreja matriz. E eu rezei para Nossa Senhora, pedi muito. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda com meu filho. Me ajuda porque eu não sei o que fazer com ele. E aí, depois desse dia, por incrível que pareça, ele parou de chorar. Nossa Senhora. Não é por incrível que pareça, né, gente? Exatamente. Então, assim, até tem uma Nossa Senhora no consultório justamente por isso. Porque eu falo que ela cuida do meu filho e cuida dos meus pacientes. Sim. A Nossa Com Senhora certeza. de Fátima. Então, é muito E olha, especial. você está aqui, exatamente, no Santuário de muito Nossa Senhora de especial Fátima. estar aqui, com certeza. Me emociona. Então, nesse dia eu rezei, ele parou de chorar e tudo mais, mas foi num crescente. Depois disso, ele começou a apresentar outros sintomas. Aí ele começou com estereotipias, né, que são movimentos ali repetitivos, né, sem nenhum tipo de finalidade. Então, ele ficava fazendo algumas estereotipias, flappings. Ele começou também a... Explica pra gente só um pouquinho o que seriam as estereotipias e os flappings. Ah, sim. Ele ficava com a mãozinha assim, balançando, né? Ele andava, corria, fazia assim com a mãozinha. E ele tinha uma coisa oral muito grande. Então, ele ficava colocando tudo na boca o tempo inteiro, o dia inteiro. Era exaustivo aquilo, né? Ficava o dia inteiro fazendo esses movimentos. Além disso, um pouquinho mais para frente, quando ele foi se aproximando dos 3 anos, ele começou a ter episódios de autoagressão. Que eu acho que isso, para as famílias, é o que mais dói. Porque é algo horrível. Você vê o seu filho se machucando, né? E ali, infeliz, e ele, no caso, ele batia a cabeça, né? Então, foi uma época que eu ficava realmente, assim, em cima dele. Ali ele já estava com quantos anos? Com 3. Com 3. Até então, sem diagnóstico. Sem diagnóstico. E você, assim, já tinha... Você pensava sobre essa hipótese? Pensava. E você questionava os médicos? Pensava, questionava, mas eles falavam, não, por enquanto a gente vai observando, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Cada criança tem seu tempo, essa frase clássica, né? Então, essa fase onde ele começou a bater a cabeça, né, com muita frequência, foi algo que realmente me desestruturou, porque primeiro ver meu filho ali e, né, se batendo, e depois eu não tinha paz, porque eu não conseguia deixar ele em nenhum ambiente da casa sem supervisão, porque eu tinha muito medo dele se machucar, né, de uma forma grave. Então, eu ficava o tempo inteiro, e se eu precisasse ir no banheiro, eu pedia para alguém ficar, minha filha mais velha, ou meu marido, ou minha mãe, quando estava na minha casa, vigiando, porque eu ficava muito preocupada dele realmente fazer algo grave. E esse foi o estopim para que eu buscasse realmente um psiquiatra na época, né? Eu busquei um psiquiatra infantil, falei, chega, né? Não vou mais esperar, acho que tá muito nítido, né? O quadro. Aí, nessa época, eu já não tinha mais dúvidas, eu já realmente tinha muita certeza. Você já estava estudando sobre isso, muito provavelmente, né? Não. Não com foco para você trabalhar com isso, mas você devia estar começando a estudar para entender mais algo que estava muito claro na sua cabeça, assim, né? Exatamente. Principalmente com relação aos critérios diagnósticos, né? Que até então não tinha isso muito claro. Então, falei, poxa, acho que tem, né? Todos os critérios ali importantes para a gente fechar o diagnóstico. E aí eu marquei uma psiquiatra infantil em São Paulo. A gente já estava morando em Vinhedo. E nós fomos na consulta. Nessa primeira consulta, né, como era um quadro muito nítido, ela fez o diagnóstico, né? E eu vejo até que muitas mães, elas ficam, às vezes, descontentes quando elas vão ao médico e o filho ganha o diagnóstico na primeira consulta. Mas isso não é uma coisa negativa. Eu acho que isso é importante de falar, porque eu acho que muitas vezes a gente vai entrando numa negação. Sim. A gente não quer esse diagnóstico, porque é um diagnóstico muito duro.
Então, a gente fica tentando, às vezes, acho que achar ali desculpas, né? Para falar, poxa, acho que não é. Ele só fez uma consulta, ele ficou pouco tempo com meu filho. Mas eu acho que é importante a gente saber que os quadros, às vezes, são muito nítidos, né? Então, o profissional, ele não vai ter essa dificuldade em fechar o diagnóstico em uma avaliação. E era o caso do meu filho. Então, ela fez, nessa avaliação, nessa primeira consulta, ela já fez o diagnóstico. Fez um laudo, estava até contando isso esses dias, entregou pra gente, né, e explicou, falou, olha, seu filho é autista, ele é nível 3 de suporte, para quem não sabe, a gente classifica, né, em nível de suporte, ou seja, o quanto essa criança precisa de ajuda no dia a dia, para as atividades, né, do dia a dia. Então, meu filho tinha o mais alto grau de suporte, nível 3 de suporte, né, tem São 1, 2 e 3. quantos graus, Mari? São 3. São 3 graus, 1, 2 e 3, né? Esses graus, a gente divide isso muito relacionado à linguagem. Então, quando a criança é não verbal, que é o caso do meu filho, ela vai direto para o nível 3 de suporte, né? Quando a criança tem algum comprometimento de linguagem, mas ela fala, geralmente a gente encaixa essa criança no nível 2. Né? E quando ela consegue se expressar bem verbalmente, ela é um nível 1 de suporte, basicamente. Claro que tem algumas outras nuances, mas a grosso modo seria isso. Então, ela me fez esse laudo, me entregou, e aí eu estava contando, né, que eu voltei para casa chorando compulsivamente, porque eu comecei a ler e comecei aquilo parece que ficou claro ali para mim, né? Todas as dificuldades que meu filho tinha, ela descreveu no laudo, né? Tudo que faltava, todos os déficits que ele tinha. Então, é muito duro para uma família, né? Para uma mãe, para um pai, ver que seu filho tem tantas dificuldades assim. Então, essa foi a história do diagnóstico, foi assim que nós chegamos. E aí foi nesse momento que você começou a aprofundar, estudar. Quando que virou essa chave em relação aos teus estudos? Quando eu cheguei em casa. Como uma boa colérica, já chegou e resolveu. Quer dizer, chegou em casa e agora vai. Exatamente. Eu lembro de chegar, descer do carro. Falei, chega, né? Enxuguei as lágrimas, acabou o choro. Peguei o celular, entrei no PubMed, falei, o que tem aqui para autismo? E comecei a buscar. Né? E como eu já trabalhava com essa parte de medicina funcional integrativa, então foi muito natural para mim buscar trabalhos mais relacionados a essa abordagem. E para minha surpresa, porque como eu falei, a formação médica é muito pobre em autismo, né? Para minha surpresa, eu comecei a ver muitos artigos de alto impacto, né? Revisões sistemáticas, que é o mais alto nível de evidência científica, meta-análises, mostrando ali o benefício de certas suplementações para o autista, né? De vitaminas, de alguns outros ativos fitoterápicos. Então, eu comecei nesse dia, exatamente, essa busca, né? E aí eu comecei a estudar realmente, me aprofundar nisso e fazer com meu filho. E Mari, assim, antes você já tinha a sua primeira filha. Tinha alguma diferença da tua gestação, da primeira gestação para a segunda? Porque hoje a gente fala muito de programação metabólica gestacional, não é verdade? Muito importante. E a gente, como médica, a gente nunca estudou isso durante a faculdade. Não. O que a gente aprendia na faculdade era aquele ácido fólico 3 meses antes e ponto final. E a importância da gente ajustar o nosso organismo, né, dar saúde, né, para aquela mulher, para aquele casal, né, onde a gente pode impactar nas futuras gerações. Com certeza. Lembrar do homem também, né? Sim, com certeza absoluta. 50% Não, antes é o homem, as pessoas gente. esquecem tudo também da verdade. fertilidade, programação metabólica, e a saúde do bebê vai depender do homem também. Então, eu tô aqui para defender a parte masculina, gente. Faz muito Mas bem. a minha dúvida é, por exemplo, você teve as 2 gestações. Você teve alguma diferença nas duas? Porque acredito que a partir do Benício você já teve mais 2 filhos. O teu olhar com certeza deve ter mudado em relação ao seu ajuste metabólico para engravidar. Mas o antes da tua primeira filha, que você relata pra gente que tem TDAH, que aí você também poderia falar um pouquinho do que é de fato um TDAH, o que significa e o que a sua filha apresenta em relação a isso. E se teve alguma diferença de complicações, desfechos negativos durante a gestação, algumas deficiências de micronutrientes importantes que não foram vistos, que depois você avaliou ou não, ou foram gestações parecidas, né, com aquela suplementação mais básica, né, de multivitamínico, que até hoje, infelizmente, é oferecido, né, para as gestantes. Sim. Eu acho que na gestação da minha primeira filha, eu tive mais sorte do que qualquer coisa, assim. Eu acho que essa foi a diferença ali entre os dois. E outra coisa, você também era mais nova também, né? Ela vai perguntar a sua idade. Porque Exatamente. tem 8 anos de diferença entre a sua primeira e o Benício, né? Exatamente. Eu tenho 37 anos, né? Na época eu engravidei da minha primeira filha, eu tava com 23 para 24. Então, assim, jovem, né? Eu acho que com certeza isso foi o que mais
contou a favor, né? Na do Benício, eu já estava com 30 para 31 anos, então já era uma outra fase da minha vida. Essas 2 primeiras gestações foram gestações onde isso não foi visto como a gente vê hoje em dia, Sim. né? Então, na da minha primeira filha era ácido fólico, Sim. né? Que hoje está proscrito, né? Basicamente, ácido fólico na gestação. Então, eu não tive esse cuidado realmente relacionado à parte de suplementação nas 2 gestações, mas eu era mais jovem na gestação da minha filha. Então, eu acho que isso foi a maior diferença e o que mais ajudou, né, no desfecho, talvez, ali. Ela nasceu de parto prematuro, de 36 semanas e 6 dias. E o Benício, ele nasceu de 37 semanas e 3 dias. Então, foram gestações basicamente semelhantes. O que mais realmente mudou ali entre uma e outra foi a idade, né? E também eu acho que o nível de estresse, né? Porque quando eu tive o Benício, eu já estava numa fase de mais trabalho, né? Uma fase de mais responsabilidades profissionais. Então, eu sinto que eu tive muito mais estresse ali durante a gestação dele. A gente sabe que isso é um fator também relevante, né? Na gestação. Mas foi basicamente isso, né? E com relação ao TDAH, Sim. que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, basicamente, o paciente ele vai ter uma dificuldade ali com foco e atenção, né? E ele pode também apresentar um comportamento mais agitado, né? Dependendo da apresentação, porque o TDAH ele tem alguns perfis. O paciente ele pode ser só desatento, né? Ter o perfil desatento, ou então ele pode ter o perfil só hiperativo, ou ele pode ter o perfil misto. Então, depende um pouco da apresentação. E isso acaba interferindo muitas vezes com relação ao aprendizado dessa criança, né? Essa é a maior queixa, geralmente, das mães, né? Com relação ao TDAH. Então, a minha filha... E foi isso que você viu na tua filha, quando você começou a diagnosticar o TDAH nela? Não. Ela teve um atraso de linguagem. Ah, sim. Então, a minha filha, com 1 ano e 6 meses, ela não falava. E aí, eu achava que ela era autista na época. Falava, gente, ela não fala, é autista. Essa né? como marca isso, né? Falar. Marca. Exatamente. Por isso que é legal a gente levar essa informação para as pessoas, que fica tudo muito marcado, né? Exatamente. E aí eu fui nessa psiquiatra infantil, que foi a mesma que eu levei o meu filho depois, que é excelente também, uma profissional muito boa. E na primeira consulta ela falou, não, ela não é autista, porque ela faz isso, faz aquilo, ela socializa, ela, né, enfim, não tinha lá todos os critérios para o autismo. E aí a gente seguiu em acompanhamento com a minha filha, ela foi para fono e tudo mais, e ela foi depois desenvolvendo a fala, a linguagem, e o restante do desenvolvimento dela era normal, né, dentro do esperado. Porém, ela tinha realmente uma dificuldade ali de foco e atenção que interferia com o aprendizado dela na escola. Então, ela tinha bastante dificuldade, ela demorava para copiar a lousa, ela demorava para executar uma prova, foi difícil a alfabetização dela. Então, ela tinha essas questões ali escolares, né, que eram bem marcantes. Como é que foi? Sim. Eu fiquei curioso agora com as outras 2 gestações, a do José e do Lucas. Tá? Então, provavelmente, José e Lucas, eu acho que você já estava suplementando. Sim. E aí, como é que foi? Porque as 2 primeiras foram 36 e 37 semanas, né? Isso. E como é que foram os 2 últimos? Olha, com relação a data, né, de nascimento, assim, o parto deles, né, foi com 37 e 2, o José, alguma coisa assim. São muitos filhos, gente, já não sei. Eu sei que foi 37 alguma coisa. E o Lucas foi o mais prematuro, ele nasceu com 36 e 2 dias, 3 dias, alguma coisa assim. Mas com relação à parte de programação, né, metabólica, epigenética, foi completamente diferente. Quando a gente fala de epigenética, acho que é importante, né, explicar um pouquinho sobre isso. A gente tem a nossa genética, né, os nossos genes, mas existe também a interação desses genes com o ambiente. E, na verdade, isso determina muitas vezes, né, se a gente vai expressar aquela característica daquele gene ou não. Então, quando a gente fala do autismo, a gente fala basicamente ali de uma regulação epigenética. Isso que está muito envolvido ali, né, na questão do autismo. Então, já sabendo disso e já estudando isso também e já, né, imaginando que eu teria outras gestações, eu me preocupei bastante, né, em buscar ali reduzir os fatores ambientais que estão relacionados ao autismo. Né? E a gestação, existem muitos fatores na gestação que a gente pode realmente trabalhar para tentar, né, minimizar essa exposição de fatores ambientais. Então, eu tive uma preocupação especial com a parte de suplementação, especialmente de ferro e vitamina D, né, que os trabalhos vêm mostrando hoje em dia uma correlação importante com o autismo, né, essa deficiência desses nutrientes na gestação.
eu tive uma preocupação também em usar nutrientes que estão relacionados com uma proteção, uma neuroproteção do feto, né? Então, ômega 3, o metilfolato, a melatonina para mim era importante, eu tinha uma necessidade de melatonina e ela entra também como fator de neuroproteção fetal. Enfim, foi uma conjunção ali de vários cuidados, né, durante a gestação e depois na primeira infância também, né, que é algo que a gente não fala tanto assim, mas que também temos trabalhos que mostram, né, que essa regulação epigenética ela segue especialmente na primeira 1000 dias, né? Exatamente. Então eu tive todo esse cuidado na gestação e também nesse comecinho ali de vida com os dois, né? E a parte do desenvolvimento normal dos dois? O menor tem 4 meses, né? Então ele é 4 muito, meses, né? ele é muito novinho. Mas assim, por enquanto ele tem atingido todos os marcos. Sim. A gente vê que ele olha muito no olho, que é uma das coisas que a gente observa muito nos bebês que são autistas, né? Uma dificuldade no contato visual e na manutenção desse contato visual. A criança que não triangula o olhar também. Então são coisas que a gente vai acompanhando, né? Se durante a amamentação ele, né, fixa o olhar na mãe. São coisas que a gente observa desde cedo, né? E que a gente já vem observando no Lucas, que é o mais novo. Por enquanto, está tudo caminhando bem. E o José, que já tem 2 anos e meio, tem desenvolvimento completamente dentro do esperado. Olha, uma dúvida aqui, Mari, que você falou assim, o ácido fólico ele é completamente proscrito, então o nosso público é muito leigo, a gente precisa explicar um pouquinho mais, porque assim, é super importante a vitamina B9, só que a forma dela ativa é o metilfolato, é a forma que a gente tem que repor essa vitamina e não no ácido fólico, que é um similar, ele nem é essa vitamina. Então, de fato, ainda se prescreve muito ácido fólico, mas não é dessa forma que a gente tem que tomar essa vitamina quando a gente pensa em engravidar. E não é só ela, né? A programação metabólica gestacional vai muito além. Bom, e falando de tratamento, de suplementação, existe o que a gente faça com os hábitos dos nossos filhos, como suplementações específicas, deficiências de micronutrientes impactam nesse planejamento terapêutico? Qual que é, por exemplo, o tratamento do teu filho? Ele faz uso de medicação? Porque existem os medicamentos, né? Ele faz uso de alguma medicação? Como é que você tem atualmente o tratamento do Benício? Eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho lá nas primeiras aulas, né, do curso de medicina, que eu falo que a gente esquece, né, deveria aparecer ali no final, no 6º ano também, né, mas infelizmente fica perdido ali no comecinho, que é o básico, né, pra gente ter um bom neurodesenvolvimento, a gente precisa dos nutrientes. Sim. Como é que o cérebro vai funcionar de uma forma adequada se está faltando ferro, se está faltando B12, se está faltando folato, se está faltando ômega 3? Não existe. Então, quando a gente está falando de uma criança que está se desenvolvendo, e quando a gente especialmente está falando de uma criança que tem um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, ela já tem uma dificuldade com relação a isso se torna muito mais impactante, muito mais importante, né? Então, a ideia do tratamento do meu filho começou justamente em tentar trazer o básico para ele. Então, a gente foi avaliar todas as deficiências nutricionais que ele apresentava, né? E começamos, então, a fazer a suplementação dessas vitaminas, desses minerais que são essenciais ali para o desenvolvimento dele como ser humano. Porque eu falo que quando o paciente ele recebe o diagnóstico de autismo, o que acontece? Ele deixa de ser uma pessoa inteira, ele vira só o autismo. Infelizmente, essa tem sido a abordagem que a gente vê na maioria das vezes. Só que ele é um menino que está crescendo e se desenvolvendo. Então, a gente não pode esquecer do resto, né? A gente quer que ele cresça, que ele atinja todo o potencial dele de crescimento, não só a parte de neurodesenvolvimento, mas fisicamente também. Tudo isso importa, né? Então, o meu olhar sempre foi para ele como um menininho, né, ali hoje de 5 anos, né? Que eu quero que tenha um ótimo desenvolvimento. Então, a gente começou com essa parte da suplementação. E aí, com relação a medicamento, eu falo bastante que a gente, ao longo dos anos, né, das décadas, a gente foi avançando muito no entendimento do que é o autismo, do que acontece no corpo da pessoa que tem autismo. Porque parece muitas vezes que é só uma questão comportamental, que do ponto de vista do funcionamento do corpo humano, não tem nada. Só que hoje nós sabemos de várias alterações que acontecem no corpinho daquela criança. Né? Aquele corpo ele não funciona, né, em alguns aspectos como deveria.
E isso, né, acaba trazendo, então, sintomas ali, a mudança comportamental. Então, o tratamento do autismo, ele parou no tempo, porque há 30 anos atrás, o foco do tratamento medicamentoso era na tentativa era paliativo, era na tentativa da gente tentar minimizar aqueles comportamentos disruptivos, aqueles comportamentos ali de autoagressão, de heteroagressão que pode acontecer, ou seja, né, da criança ficar se batendo, de bater nos outros, né? Porque isso é o mínimo, né? A gente trazer dignidade para essa criança. Então, trazer o controle desses comportamentos é muito importante. Então, há 30 anos atrás, a ideia era essa. Então, o tratamento consistia no uso de um medicamento, né, que tem uma ação antipsicótica, e que desse medicamento a gente não queria a ação-alvo dela, né? A gente queria um efeito colateral dela, que é o efeito sedativo. Né? E com isso, com esse efeito um pouco mais sedativo, a gente conseguiria deixar essa criança mais calma, mais tranquila, e a gente conseguiria reduzir, então, esses episódios de auto e heteroagressão. Só que hoje a gente entende muito mais, a gente sabe muito mais onde vem ali, né, a mudança, a alteração no funcionamento do corpinho dessa criança. E o tratamento não acompanhou, o tratamento que eu digo, o tratamento preconizado, né? Ele não acompanhou essa evolução. Então, hoje a gente sabe que, do ponto de vista metabólico, a gente consegue realmente atuar em vias que a gente já sabe, né, que os trabalhos mostram que estão alteradas nesse paciente. Né? Então, a minha abordagem para o meu filho consiste nisso. A gente tenta atuar ali metabolicamente em vias que a gente sabe que tem alterações ali no corpinho dele. Então, a gente usa muitos fitoterápicos no tratamento dele, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que... Vou falar termos técnicos, mas só para exemplificar um pouquinho aqui. Sim. A gente sabe que o paciente autista, ele tem, muitas vezes, disfunção mitocondrial. Então, a gente vai entrar ali com coenzima Q10, às vezes, L-carnitina. A gente sabe que ele tem dificuldade com as vias de detoxificação. Então, a gente entra com antioxidantes, a gente entra, enfim, com outras estratégias. Então, a gente vai voltando para isso. E de medicamento, o que ele usa é o canabidiol, né, que é um medicamento que tem uma atuação em uma via que nós sabemos que também está alterada nesse paciente, que é a via endocannabinoide, o sistema endocannabinoide. Então, que nós temos receptores no corpo inteiro, né, inclusive, né? Exatamente. Então, é um medicamento que o alvo de ação é justamente em algo que está alterado nesse paciente, né? Então, hoje em dia, o tratamento, digamos assim, medicamentoso e de suplementação dele basicamente esse. Ou seja, vai na base, na origem do problema, né? Não Isso. só, na verdade, ali na parte de... Você falou, né? Acaba você sedando a criança e fazendo algo paliativo, né? E a relação da comida, né? Do glúten, a criança autista, ou seja, o autista, ele tem que cortar o glúten de vez ou não? É um assunto polêmico, né? Mas vamos lá. Vamos ver como eu consigo explicar de uma forma simples isso. Glúten e o leite, né? Exatamente. Quando a gente fala do glúten e do leite de vaca, a gente está falando ali basicamente, né, de duas proteínas, que no caso a caseína, né? Sim. Que são de difícil digestão. Então, é muito além da questão de ter uma alergia ou uma sensibilidade alimentar. Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente só tem que tirar um alimento se eu tiver um exame ali de alergia positivo, etc e tal. Só que é um pouco além disso, né? Essas proteínas são proteínas de difícil digestão e o paciente autista, de um modo geral, é um paciente que tem o intestino permeável. Né? Nosso intestino, ele não deve ser permeável. O que acontece é que existe uma alta incidência realmente de alergias no paciente autista. E por conta disso, né, dessa questão que é muito recorrente entre eles, e muitas vezes não tratada, não diagnosticada, esse paciente fica cronicamente inflamado, com esse trato gastrointestinal cronicamente inflamado. E, consequentemente, esse intestino acaba ficando muito permeável. E o problema disso é que essas proteínas que são de difícil digestão, como a caseína e o glúten, elas acabam entrando ali naquele intestino, atravessando essa parede que está muito permeável, e ali no nosso corpo ela acaba se transformando em outras duas substâncias, né, que é a caseomorfina e a gluteomorfina, que tem esse nome justamente porque mimetizam essa molécula da morfina e conseguem atravessar a barreira hematoencefálica no cérebro e se ligam a receptores opioides. Então, isso faz com que, resumindo um pouco a história e tentando simplificar, essa caseína e esse glúten vão lá para o cérebro do paciente autista, né? E acaba estimulando a inflamação, né? E a gente sabe que no autismo já existe um certo nível de neuroinflamação. Isso pode acabar atrapalhando o desenvolvimento dessa criança e piorando o comportamento, as estereotipias, né? Os comportamentos disruptivos. Então, de um modo geral, esse paciente deveria, sim,
retirar os dois, né, da dieta, tanto o leite de vaca quanto o glúten, por conta disso, dessa questão. Os seus filhos não comem glúten, nem Não. leite, nem lácteos nenhum, né? Não. Tá, explica um pouquinho pra gente, Mari, sobre a permeabilidade intestinal, né? A gente não deveria ter, que é o famoso leaky gut, né? A gente não deveria ter esse intestino que vaza, esse intestino impermeável. Você explicou super bem sobre isso, mas como que você aborda o teu filho, teus pacientes? Agora, voltando pro teu consultório, porque obviamente você aplica tudo isso que você faz com o seu filho dentro do teu consultório, né? E por isso você é uma referência nessa área, inclusive, não é verdade? Então, assim, como é que você trata o intestino dessas crianças? Você faz a desparasitação, você tem alguns suplementos, glutamina, né? Você faz algumas suplementações muito voltadas para o intestino, vitamina A, zinco, ômega 3, são coisas super importantes, mexe na dieta. Como é que você cuida do intestino desses pacientes e também orientar as mães que estão nos vendo agora a importância de tratar o intestino? Sim. Né? A gente tem uma ligação ali direta entre o intestino e o cérebro, né? Então, a gente tem o que nós chamamos do eixo cérebro-intestino-microbiota. Isso tem impacto direto ali com relação ao neurodesenvolvimento, com relação ao comportamento, com relação ao humor. Então, quando a gente tenta abordar essas questões de comportamento e humor, não tem como não falar do intestino. Não existe, porque existe essa correlação entre os dois. Então, quando a gente tem um intestino que está disfuncional por alguma razão, um intestino que está mais inflamado, um intestino que está mais permeável, a gente vai ter dificuldade no controle dessas situações ali de comportamento e humor. A minha abordagem inicial é gastrointestinal com o paciente. Então, a primeira coisa quando o paciente autista ele chega lá no consultório é realmente a gente investigar todas as alergias e sensibilidades alimentares, hipersensibilidades, né, possíveis ali, né, para que a gente consiga identificar se há ou não algum alimento especificamente mais inflamatório para esse paciente, para que a gente faça, né, a dessensibilização desse paciente. Então, a gente começa tirando o que inflama. Depois que a gente tira tudo isso que inflama o paciente, aí a gente vai olhar para o intestino. Nesse meio tempo, a gente vai fazendo algum suporte para esse intestino. Então, eu gosto bastante de usar prebióticos, né, com esses pacientes no momento inicial, porque muitas vezes o paciente tem supercrescimento bacteriano. Então, tem muita bactéria nesse intestino. Às vezes, a gente já entra com probiótico, acaba piorando a situação, né? São pacientes que têm realmente muita alteração gastrointestinal. São pacientes que muitas vezes têm seletividade alimentar, que é um tema muito sério dentro do autismo, porque são pacientes, às vezes, que têm uma seletividade severa. Eu tive paciente já, por exemplo, que só consumia leite de vaca e banana. Até comentei, eu fiz um videozinho contando a história depois com a autorização da mãe desse paciente, porque foi um caso bem emblemático, né? E a a seletividade alimentar, ela está muito relacionada com esses alimentos que são inflamatórios, né? Porque imagina só, uma criança que não consegue se comunicar como ela deveria, né? Tem dificuldade na comunicação e ela come todos os dias algo que inflama ela, então ela fica enjoada, ela fica empachada, ela tem diarreia, ela tem dor na barriga e ela não consegue expressar isso, né? É como se nós tivéssemos uma virose ali, uma gastroenterite, que você não se sente bem, que você não tem fome. Então, a tendência é que a criança fique mais seletiva quando ela consome esses alimentos que são inflamatórios. E no caso dessa criança em especial, ela tinha alergia a leite de vaca e banana. Então, foi muito complicado, porque imagina, o que a gente faz com essa criança? Então, eu tive muita sorte, porque eu acho que foi o que nós conversamos no começo. Eu acho que como ela entendeu que eu realmente estava empenhada em ajudá-la, né? Ela comprou a minha ideia, né? Ela realmente se propôs a fazer o que eu estava conversando ali com ela. Então, eu pedi, no caso dessa criança, para que ela tirasse o leite de vaca. Ela só leite de vaca e banana. Ela, meu Deus do céu, só come 2 coisas e vai tirar o tal do leite de vaca. Que impacto isso, né? Imagina. Muito. Então, assim, ela confiou, né? E nós começamos não só isso, mas um trabalho ali integrativo, né? Sim. Olhando essa criança como um todo, repondo tudo o que estava faltando. Existem algumas vitaminas que estão relacionadas com seletividade alimentar, né? Deficiência de ferro, deficiência de vitamina A e zinco são ali, estão bem relacionados ali com a seletividade alimentar também. Então, a gente começou a suplementar tudo que ela precisava e fizemos essa retirada gradual, né? Porque não é uma retirada ali de qualquer jeito, né? A gente vai trocando o leite de vaca por um leite vegetal, fazendo essa transição. E em 2 meses que ela retornou em outra consulta, a criança estava comendo até salada. Ela comia carne, salada, fruta, tudo. E era uma criança não verbal e começou a falar também. Caramba. Então, assim, só
fazendo essa reprogramação com essa criança. Na verdade, desinflamando essa criança, né? Porque você literalmente melhorou o intestino dela, tirando o que agredia, e tem essa ligação direta do eixo, né? Intestino-cérebro. Sim. E então, para exemplificar aqui a importância, né, do intestino para o neurodesenvolvimento, né? Então, a gente desinflamando ela, tirando aqueles alimentos que eram para ela realmente inflamatórios, ela teve um avanço ali também com relação ao desenvolvimento dela, né? E a seletividade alimentar, que é algo que realmente, muitas vezes, machuca a família, porque imagina você, né, trazendo de tudo ali para o seu filho comer e ele não aceitando, né? É algo que, para as mães, principalmente, eu acho, né? Enlouquece para os pais também, mas enfim. A mãe sempre quer o filho gordinho, quer o filho comendo muito, né? Tem aquela coisa. Então, foi bem emblemático. E como é que você trata esses pacientes com seletividade alimentar? A gente sempre começa com essa abordagem, né? De tentar identificar o que é inflamatório para essa criança, porque isso tem muita relação e as pessoas subestimam isso. Isso tem muita relação, porque você passar mal todos os dias, você ter refluxo muitas vezes... Não é normal. Você ter esofagite é algo que vai fazer com que você fique mais seletivo, algo que vai fazer com que você perca o interesse na alimentação. Né? Então, é algo que é preciso ser abordado, é uma prioridade. Então, a gente começa sempre fazendo essa busca ativa ali de... né, alimentos inflamatórios para essa criança. E geralmente essa criança está enjoada, muito gases, exame físico mesmo, anamnese ali. Tem sempre o abdômen distendido, muitos gases. Tem o que a gente brinca, né, que é o cocô que parece sopa de urubu. O que é esse cocô sopa de urubu? É aquele cocô que não tem forma, né? Aquela diarreia Água com horrorosa, coisa que tem explosivo. odor fétido, explosivo, exatamente. E isso acompanha bastante muitas crianças autistas, essa alteração nas fezes. Porque tem essa questão gastrointestinal na maioria delas. É importante que as pessoas entendam que isso tudo que a gente está falando aqui são artigo que você pegou, estudou, não é uma invenção. Não. Você pegou, estudou os últimos artigos e isso está tudo escrito. Tem estudos robustos explicando tudo isso. Sim, sim. Entendeu? Aqui acaba que tem essa questão de uma medicina tradicional que tem um certo impacto, que tem essa dificuldade de aceitar essa medicina funcional, né? Na verdade, eu nem acho que é isso, porque a princípio foi até que a Mari falou desde o início, a fisiologia, isso a gente aprende na faculdade, então uma tireoide funcionar, ela precisa de certos nutrientes, então isso não é modismo, suplementar não é modismo, né? Então, você tem a fisiologia humana, ela é muito perfeita. Se a gente tem a quebra de qualquer componente, cofator que exista ali entre um e o outro, não vai funcionar de uma forma adequada, né? Então, por exemplo, até essa parte dos pacientes que tem, nem falando apenas de suplementação, né? Porque ainda é tudo muito novo ainda, né? E trazem muito para algo como se fosse uma modinha. Só que acontece que o nosso estilo de vida mudou completamente também. A gente não tem mais o mesmo estilo de vida que os nossos pais, que os nossos avós tinham, né? A gente hoje em dia tem uma alimentação completamente calórica, pouco nutritiva. Aí imagina, você pega esses pacientes que são completamente já estão instalados desde talvez da gestação numa dieta que não era adequada da mãe, já é instalado numa sociedade onde a dieta já é uma dieta hipercalórica, porém pouco nutritiva e ainda tem uma seletividade alimentar. Então, é importante falar que esses pacientes eles devem ser pesquisados para deficiências de micronutrientes, independente de ser só uma busca por suplementação específica, por exemplo, como você falou, do canabidiol, né? Quantas deficiências nutritivas esse paciente que não come de forma adequada e é seletivo em alguns alimentos, ele não vai ter. E se ele não tiver? Se ele não tiver um ferro, se ele não tiver um zinco, se ele não tiver uma vitamina A, a tireoide não funciona, aquele cérebro, o ferro, além, é um dos nutrientes mais importantes, né, de várias reações bioquímicas do nosso organismo, do fio de cabelo do dedo do pé. Se não tiver ferro, a gente não é um cofator para o neurotransmissor. Como é que funciona aquele cérebro, né? Ele é necessário para uma boa tireoide funcionar. Então, é realmente enxergar esse pacientezinho pequenininho, porque às vezes a gente fala assim do paciente adulto, né? Essa criança, ela tem que ser vista dessa forma também, com esse olhar. Não é verdade? Não, e essa história do ferro é tão importante. Tem um trabalho que mostra que as crianças que têm deficiência de ferro na primeira infância, isso não é criança autista, criança qualquer. Sim. Ela tem uma tendência a ter baixo QI. Então, quer dizer, é muito importante, né? Quando a gente está falando ainda de um transtorno de neurodesenvolvimento, isso
é muito impactante. E a gente tem estudos que demonstram, né, a alteração, porque assim, o autismo, depois eu até quero entrar nessa parte assim da genética e epigenética, né? O autismo é um guarda-chuva gigante, né? Com várias partes epigenéticas associadas a ele. Então tem aquelas causas não diretas, mas associativas, que são ajustáveis. O ferro, por exemplo, ele é já notadamente, já publicadamente, né, já temos a gente respaldo para falar da associação da deficiência de ferro, principalmente no último trimestre de gestação daquela mãe com distúrbios de neurodesenvolvimento. Ah, foi o ferro que faltou na minha gestação no último trimestre que fez o meu filho ter esse diagnóstico? Não vamos saber, mas é um fator modificável. E essa mulher já está entrando na gestação devendo ferro. Na realidade, antropologicamente, filosoficamente, a gente não deveria repor ferro nunca na vida. Na verdade, a gente deveria viver com o ferro que a gente fez o estoque hepático lá no 3º trimestre de gestação da nossa mãe e viver, se a gente não sangrasse, né? Se a gente não perdesse ferro, sangrasse, tratamento do trato gastrointestinal ou grande cirurgia, se a gente não sangrasse, a gente não deveria perder ferro. E o que a gente perderia do nosso metabolismo normal, a gente ingeria e a gente continuaria mantendo. Só que não é o que a gente vê hoje nessa realidade. E quanto mais eu vejo no meu consultório, que você deve ver no seu, a pandemia de deficiência de ferro. E essas mães, sabe? Então, assim, essa informação, ela é super importante da gente levar, porque é algo que pode ser modificável. É menos um, né? São tantos fatores epigenéticos associados, se a gente puder descartar algo que a gente pode fazer por essa mãe, é super importante. Você chega a avaliar a mãe desses pacientes, por exemplo, em relação ao questionamento de como foi a gestação? Você chega a ter esse olhar global para a mãe desse paciente também? Sim, sim. E a maioria delas, né, comenta, né, porque hoje em dia muitas me seguem, então vem eu falando bastante sobre isso e já falam, olha, doutora, nunca pediram um exame de B12, nunca pedi, eu fiz o exame do ferro uma vez na gestação. Então, assim, a gente vê que realmente houve ali, né, uma deficiência nesse pré-natal. Faltou ali realmente esse acompanhamento nutricional muito importante para a gestante, né? Então, é algo recorrente entre as mães de autistas, com certeza. O seu filho não usa remédio, né, fora o canabidiol? Não. Remédio não, só... E ele faz terapia? Atualmente ele não tem feito, por várias razões. Conte pra gente as razões do seu filho. Porque quando a gente nível 3 de suporte, não fazer terapia. Porque quando a gente vê o autismo, né, a criança autista, é terapia. É o dia inteiro, ocupação. Uhum. E aí, que milagre é esse? Não, a terapia é muito importante, né? Não quero tirar a importância disso. Mas o Benício, em especial, ele teve fadiga adrenal. E para quem não sabe o que é fadiga adrenal, é uma disfunção de um hormônio que chama cortisol, que está relacionado ao estresse. A criança neuroatípica é uma criança que tende a ter mais estresse no dia a dia. Por quê? Ela quer falar que ela quer beber água, ela não consegue. Ela quer falar que ela quer ir no banheiro, ela não consegue. Ela, sei lá, tá frustrada, não consegue expressar o que está acontecendo. Então, as coisas mais banais do dia a dia, que para nós não faz diferença nenhuma, né? A gente passa batido, para eles é um desafio. Então, são crianças que tendem a ter disfunção de cortisol. Né? E quando a gente tem essa disfunção nesse hormônio, por conta desse estresse crônico, isso traz muita alteração de comportamento. E é algo que muitas vezes a gente negligencia. E o que a gente faz? Aumenta a dose do medicamento porque está mais estressado, porque está mais nervoso, porque está mais irritado. E quando a gente olha, tem uma curva de cortisol completamente anormal. E isso pode fazer com que a criança fique mais pavio curto, mais irritadiça, com menos iniciativa para fazer as atividades. Então, você coloca ela sentada na terapia, ela não quer. Ela não quer fazer nada, ela não quer ir para a escola, não quer fazer nada, ela não está afim nunca. Ela pode ter também uma desregulação do sono, né? Tudo isso faz parte da fadiga adrenal. E o Benício, ele teve isso de uma forma muito acentuada, muito mesmo. Então, chegou num ponto que as terapias não estavam rendendo para ele. Estava sendo mais um fator de estresse mesmo, né? A gente via que ele desregulava muito mais. Então, a gente deu um passo para trás para poder depois dar um passo para frente. Então, a gente tirou por um tempo, suspendeu por um tempo, deu férias para ele, digamos assim, para que a gente conseguisse ajustar. Ele tem tratado essa questão do cortisol atualmente, melhorou bastante, mas é um tratamento que demora. Não é uma coisa que em 1 mês eu resolvo, 2 meses eu resolvo. Então, a gente, por essa, entre outras razões, a gente acabou, no momento, suspendendo um pouco as terapias dele, né? E a gente pretende voltar. Agora, a gente está numa fase de retomar algumas coisas, mas num ritmo um pouco mais tranquilo, né? Não naquele nível de 40 horas de terapia por semana.
É porque é muito exaustivo, É né? muito exaustivo. Então, a gente vai começar aos poucos. A gente vai voltar a introduzir as horas, mas de uma forma mais gradual e lenta. Como sempre, ali. tem que individualizar cada Sim. paciente, cada tratamento individualizado. Nunca gerar um padrão, como tudo na medicina. Né? Exatamente, exatamente. A terapia é muito importante, é necessário estímulo, mas não adianta, né? Se o paciente não está pronto para receber aquele estímulo, se aquele estímulo naquele momento está virando um estímulo estressor mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás, repensar um pouquinho a estratégia, né? E retomar com esse paciente um pouco mais estabilizado, com as coisas mais resolvidas, né? Para que ele aproveite isso. Como é que tá hoje, Benício? Ele se comunica, né? Como é que é essa parte dele? O Benício, ele começou a falar algumas palavras de forma muito esporádica, né? Então, a gente brinca que ele fala cada ano bissexto, né? Mas ele fala, às vezes, né? Bom dia, é uma coisa que ele fala até com uma certa frequência. Outro dia ele estava falando... o que foi mesmo? Ele falou uma outra palavra, foi... Café, lembrei, café. Meu marido tava com uma xícara de café, foi essa semana. Tava com a xícara de café e ele sempre teve muita curiosidade, sempre quis provar café, ele gosta de café. Aí viu o meu marido e meu marido ficou segurando, tipo, não vou te dar, né? E aí ele, café, olhou e falou, café. Aí a gente fez uma festa, né, porque ele falou. Então ele fala algumas palavras bem de vez em nunca. Mas essa questão da comunicação tá começando a dar uns passinhos. E deixa eu te falar, Mariana, assim, a gente tem visto um boom, né, de autismo, TDAH, de distúrbios neuropsíquicos. Você tem visto isso dentro do seu consultório também, né? Sim. O que acontece de fato? A gente está diagnosticando mais? Ou de fato está tendo muito diagnóstico? Porque em relação até mesmo ao próprio TDAH, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque hoje em dia nós temos crianças mais estimuladas o tempo inteiro, fazem tudo, não tem um tempo de ócio, o tempo inteiro são, né? O tempo inteiro vendo tela, é sempre muito estimulada, faz balé, faz natação, faz jazz, a criança não para em nenhum momento, né? São festas de aniversário, então é muito estímulo. Então, desde muito pequeno, inclusive, né? O que você mostra pra gente, ou que você poderia orientar em relação a esses diagnósticos? Assim, você acha que de fato a gente está hiperdiagnosticando? De fato aumentou o TDAH, principalmente em relação ao TDAH, porque o autismo eu acho que é realmente quando você tem aquele diagnóstico ele é mais certeiro, né? Mas o TDAH, eu sinto muito isso, às vezes até a própria criança desordenada dentro de uma casa sem regra, dentro de uma casa sem ordem, onde a criança pode tudo, onde não tem as regrinhas iniciais, os 4 hábitos bem estabelecidos, né? Então, fala um pouquinho assim da tua experiência dentro do teu consultório e da relação desse boom de hiperdiagnósticos, ou realmente de fato a gente está tendo mais crianças com esse distúrbio de atenção e hiperatividade? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que realmente a gente está tendo, né, mais profissionais que estão se capacitando para fazer o diagnóstico, mas eu também acho que existem diagnósticos que são errados ali, né? Que, na verdade, a criança precisa regular o estilo de vida, precisa regular muitas coisas para que ela melhore certos comportamentos, né? Que podem ali mimetizar um TDAH, né? Que podem ser parecidos com TDAH. Então, uma coisa que eu falo bastante também sobre TDAH é com relação ao ensino. Porque a gente está em um país onde a educação, né? Nos rankings educacionais, o Brasil está lá embaixo. Então, em um país que tem uma educação tão deficitária, eu acho que a gente nunca pode deixar, né, pensando em um diagnóstico de TDAH, em conversar com a família sobre como é essa parte escolar da criança, como que é a escola, como que, né, porque às vezes a criança, eu passei por isso com a minha filha, ela tem de fato TDAH, mas teve uma época que eu realmente resolvi sentar e estudar mais com ela ali juntinho, ver o que estava acontecendo, ver quais eram as dificuldades dela. E eu identifiquei, por exemplo, que ela estava fazendo conta ali com frações, né? Conta de mais, de menos com frações. Só que eu identifiquei que ela não sabia fazer conta de mais, de menos com números simples, né? Com 1, 2, 3, 4, ela não sabia fazer. Então, ela não sabia fazer as 4 operações e ela já estava vendo ali operações com frações. Então, quer dizer, existia um gap com relação à parte educacional ali. E a minha filha sempre frequentou escolas tradicionais, escolas boas. Então, eu acho que a gente precisa ficar um pouco atento também com relação a isso, porque nem tudo vai ser TDAH. Sim. Às vezes é realmente ali um vão que ficou ali na educação dessa criança, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não tem, né,
dos melhores currículos escolares. Sim. A gente tem, né, outras pautas, às vezes, ali na escola que realmente vão dificultar o aprendizado naturalmente, independente dessa criança ter ou não um diagnóstico. E o termômetro, muitas vezes, para o diagnóstico é o desempenho escolar. E não pode ser só isso, né? Porque o TDAH é muito além da questão do desempenho escolar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar. Mas, com certeza, essa parte que você falou dos hábitos tem um impacto muito grande. A gente sabe que exposição a telas, por exemplo, é algo que vai dificultar o aprendizado da criança. Então, imagina uma criança que fica 4, 5 horas, ou mais, às vezes, no celular ali, né, ou na televisão, enfim, no videogame. É óbvio que ela vai ter um comprometimento do aprendizado, né, e não necessariamente ela vai ter um diagnóstico por detrás disso. Então, é preciso que a gente estruture primeiro, né, a rotina dessa criança, como você falou, para que a gente tire tudo aquilo que pode ser um viés para o diagnóstico, tudo aquilo que atrapalha realmente essa criança a ser uma criança mais focada, uma criança, né, que não tenha dificuldades ali no aprendizado, até mesmo a parte de deficiências nutricionais, que é o que nós estávamos conversando. Né? Hoje em dia a gente sabe que os alimentos têm cada vez menos nutrientes, por mais que essa criança ela tenha uma alimentação saudável, né, que ela coma frutas, verduras, carnes, a gente sabe que os alimentos estão cada vez mais pobres porque o solo tem cada vez menos nutrientes, né? Então, eu acho que quase todo mundo hoje em dia precisa suplementar alguma coisa. Então, às vezes, também essas deficiências nutricionais vão interferir no aprendizado dessa criança. Então, são coisas que precisam ser vistas antes da gente sair fazendo o diagnóstico, né? Com certeza absoluta. A gente conversa muito sobre isso, a Vanessa fala muito sobre isso. Eu dou exemplo para os meus pacientes. Minha avó tem 92 anos, fez agora. Era do interior do Rio Grande do Sul. Como é que era adubado? Com o cocôzinho da vaca. Ali, hoje o adubo é totalmente químico. A Vanessa fala muito sobre isso. Então, assim, acaba que tem essa deficiência. Óbvio que nunca vai substituir a alimentação, mas a gente precisa fazer a suplementação sempre individualizada, bem acompanhada. Uma pergunta, seus filhos assistem tela ou não? Não. Então, viu? Maluco igual a gente, viu? Viu? Os nossos também não. Zerei tela da Luísa, o meu menor nunca viu. Mas a da minha maior, zerei tela também com 3 anos e é full, assim, 365 dias ao ano. Só quando tem jogo do Flamengo ainda. O pai bota. Várias exceções. Mas isso não foi sempre assim. A minha filha que tem TDAH era tela 24 horas por dia. Até que a gente foi aprendendo, entendendo, né? E a gente foi fazendo as modificações. Então, quando eu tirei, ela tem 14 anos hoje. Eu tirei as telas, ela tinha 9. Então, assim, era uma criança que já vinha há muitos anos consumindo telas. Então, foi um baita desafio, né? E muitas mães me perguntam, ai, doutora, como é que faz para tirar a tela? Gente, tira. Mas pra gente, colérica, é mais fácil. Eu lembro eu chegando em casa e falei assim, Diogo, olha só, a partir de hoje não tem mais tela nessa casa. Ele, como assim? Eu falei, não tem. Acabou, ponto final. A partir de amanhã ninguém vê mais tela. Aí ele até achou super estranho. Nossa, acho que isso tá demais. Eu falei, não tá demais. Eu, decidi que vai ser assim, sabe, para os bens dos nossos filhos e ponto final. Só que a gente é mais ativa, né? É mais prática, né? Não tem ponto. Imagina o sanguíneo, corta na terça, volta na quarta, corta na quinta, volta no sábado. É só felicidade, gente. Tem que ter felicidade. Mas eu acho, né? Tem algumas coisas que são mais específicas, assim, que tem que ser. Não dá pra a gente ficar ali, né, botando um pouquinho, voltando. Ou você faz ou você não faz, né? Porque vai ser difícil. Toda vez que você tirar, vai ser difícil. Então, se você fica nesse processo gradual de ficar reduzindo, cada hora vai ter ali um protesto diferente, né? Então, no começo ela tinha. Ela, nossa, meu Deus do céu, mãe, o que eu faço? Mãe, e agora o que eu faço? Ai, tô entediada, né? E os pais acham que tem que ficar entretendo os filhos, né? Exatamente. Que tem que ser recreadores dos filhos. Mas não, eles vão se achando. Isso é o grande problema de hoje, né? A criança não sabe viver o ócio. Quer dizer, o adulto já não sabe. Imagina, então, o adulto da nossa geração já não vive. Imagina a criança atual agora, que o estímulo em tudo é maior. Com certeza. E Mari, fala pra gente, assim, tem algumas suplementações específicas que você acha que não pode faltar? Obviamente que a suplementação é individualizada, né? Principalmente avaliando as deficiências de micronutrientes importantes no organismo de cada um, né? A gente não tem como tratar todo mundo igual. Mas existem alguns suplementos que você possa, né, mostrar para o pessoal que está em casa, que tem os filhos e que pode chegar e conversar com o médico. Poxa, eu ouvi, sabe, falar sobre a importância da vitamina D, da vitamina X, da vitamina Y, enfim. Sim. Você passa para a gente algumas vitaminas que são super importantes para esses pacientes? Sim. Bom, começar falando do DHA, né? Quando a gente fala de ômega 3, o DHA é a fração ali do ômega mais importante para o paciente autista, né? Que os trabalhos têm mostrado ali que realmente melhoram essa parte de aprendizado, essa parte cognitiva. Então,
DHA é importante, a vitamina D, o hormônio D, na verdade, né? É extremamente importante. Nós temos muitos receptores de hormônio D no cérebro, né? Então, vitamina D a gente nunca para de suplementar. É uma coisa que eu também sempre falo para os pacientes, a gente só ajusta a dose. Porque a gente acaba não se expondo ao sol todos os dias. Então, a gente não produz no mesmo ritmo que a gente consome. Então, a gente acaba precisando suplementar. E aí, é importante realmente fazer o acompanhamento com o médico, com os exames, para ir ajustando as doses conforme a fase ali do ano, conforme o crescimento da criança também, que a dose vai mudando. Mas é essencial. Como essas crianças, muitas vezes, elas têm algum tipo de comprometimento da linguagem, a gente precisa falar ali do trio da metilação, né? Então, da B12, da B9 e da B6, todas na forma ativa. E por que na forma ativa, né? Porque assim, para quem não entende, quando a gente tem várias apresentações dessas vitaminas e algumas apresentações a gente precisa metabolizar para transformá-las na forma ativa e elas poderem atuar no nosso corpo. Só que existe uma mutação genética, só para citar aqui, que é o MTHFR, né, que ela é muito prevalente na população. Em média, na população geral, ela ocorre em 50% da população. Então, essas pessoas que têm essa alteração genética, elas vão ter uma dificuldade na transformação dessas vitaminas na forma ativa. Só que a incidência dessa mutação entre as crianças autistas chega a 90%. Caramba! É muito significativo, é muito impactante. Tem muitos estudos até que tentam buscar alguma associação, inclusive, né, com a condição. Mas, portanto, é muito importante que a gente realmente garanta, né, essas vitaminas já na forma ativa para essas crianças. Então, é a metilcobalamina, o metilfolato e o piridoxal 5-fosfato. Tá? Essas três são bem importantes e muitas vezes fazem muita diferença com relação à linguagem, né? Porque a deficiência da B12, ela está muito ligada a atraso de linguagem, né? Desde a gestação, inclusive, né? Gestante que tem deficiência de B12 tem uma tendência maior a ter filhos com atraso. Os parâmetros ideais ali no exame, porque a mãe vai olhar o exame, né? Isso assim tem que sempre falar, vai olhar aquele exame ali, olha, tá aqui no nível, tá certinho, como é que é isso? Exatamente. Então, é importante falar que o valor de referência dos exames é uma média estatística, não é um dado de saúde. Então, quando a gente olha aquele valor de referência, a gente está olhando a média, né, do valor das pessoas que fazem exame de sangue. E aí a gente cai num segundo problema, que quem faz exame de sangue aqui no Brasil geralmente tem algum problema de saúde. As pessoas geralmente buscam o médico e fazem exames quando elas estão doentes. Elas não buscam porque elas querem ter qualidade de vida, muitas vezes. Hoje em dia, isso está mudando, graças a Deus, né? Mas a maioria das vezes não. Então, a gente tem ali um valor de referência que já é um pouco mais enviesado, certo? Então, a gente acaba se baseando mais em alguns trabalhos, alguns dados ali relacionados a condições, que a gente sabe que é importante. Para essa condição é legal a gente manter assim, assado. Na medicina funcional integrativa, a gente trabalha muito com os quartis, né? Então, a gente pega aquele valor de referência, digamos, vitamina B12, né? Sei lá, de 200, varia de laboratório para laboratório, mas de 200 a, sei lá, 1.200. Então, a gente divide isso por 4 e aí tenta manter no quartil superior essa vitamina B12 do paciente. Por quê? É óbvio que o paciente que tem 1.000 de B12 não é igual ao paciente que tem 250 de B12. O nível de disposição, de energia, né, a memória, a facilidade para o aprendizado, a linguagem, tudo isso acaba tendo impacto, né, quando a gente tem essa variação. Veja a importância, você falou, memória, aprendizado, a importância da B12 numa criança autista. Né? Sim, total. E quais mais, assim, a vitamina D? Pelo menos, assim, obviamente que a gente não tem como dizer, né? Porque, por exemplo, a vitamina D, se esse paciente ele tem uma doença autoimune associada, tem um hipotiroidismo, é óbvio que você vai relacionar com todas as outras comorbidades. Claro. Mas chega, assim, a alguns níveis, porque na referência, né, a pessoa leiga que tá lá com seu filho com um diagnóstico de autismo tá lá com 20 de vitamina D e tá descrito que 20 de vitamina D tá tudo bem. Pois é. Entende? Não tá? Não tá, porque a gente tem trabalhos mostrando, por exemplo, que o paciente autista consome mais vitamina D do que os pacientes que não são. Então, por quê? Porque a vitamina D ela tem uma ação imunomoduladora e anti-inflamatória. E esse paciente geralmente tá o quê? Inflamado. Sim. Então, é realmente uma vitamina muito importante. Então, nos meus pacientes, basicamente, eu procuro manter acima de 70. No meu filho, a última vez estava 120. Então... Luísa também, 70. 70 é um nívelzinho, obviamente, sempre baseado. PTH, fósforo, cálcio, obviamente, todos e sempre, a vitamina D, principalmente, sempre com um médico avaliando. É o tipo de vitamina que ninguém deve se suplementar, se autossuplementar, esse é um fato. Mas a vitamina D é algo que tem que estar sempre
junto com o médico Sim. assistente, né? Não tem como fazer sozinho, porque, obviamente, também tem seus riscos para a saúde, né? De Sim. vários outros metabolismo, né? De outros nutrientes associados. Sim. O ferro, a ferritina na realidade, né? Porque é importante a gente dizer que a deficiência do ferro, ela é avaliada pela ferritina. Então, a gente pode ter um ferro normal, que é uma foto, né? E a ferritina é o estoque. Então, se o estoque começa a cair, aquele paciente ele vai ter deficiência de ferro e lá no precipício fazer anemia. E a gente também não precisa, num paciente autista ou qualquer outro paciente, esperar ter anemia para repor o ferro. Então, níveis de ferritina e de índice de saturação de transferrina, assim, ideais para esse paciente, assim, num global, né? Que Sim. todo mundo aqui vai entender que é assim... É tudo muito individualizado, mas que 10 de ferritina, que está na referência, né, ou 150 de ferritina, são pacientes completamente distintos, Completamente. né? Então, assim, na criança ideal, quais seriam os níveis de ferritina? Eu procuro manter a ferritina deles em torno de 100, geralmente, né? O índice de saturação de transferrina ali, 40. Então, por quê? Porque a gente sabe que é fundamental para o neurodesenvolvimento, né, dessa criança e também, como eu falei no início, é uma questão que está relacionada com seletividade alimentar, por Sim. exemplo. Então, às vezes, a gente corrige isso, a criança, ela melhora. Ela aceita mais alimentos, ela se nutre melhor pela alimentação, né? Então, é algo que depois a gente até consegue, né, tirar essa suplementação. Às vezes, ela consegue suprir isso pela dieta depois. Enfim, mas a gente busca sempre manter em níveis otimizados mesmo para essa criança. E os fitoterápicos? Tem alguns que você usa Tem, e que você muitos, recomenda? muitos. Fitoterápicos são plantas, são feitos de planta, né? São suplementos mais naturais. Também não quer dizer que é porque é natural que não tem efeito colateral e também não pode ser tomado assim sem o auxílio médico. Mas sobre fitoterapia, você usa o quê? Tem muitos pacientes que falam, né? Meu filho tá fazendo suplementação. Eu falo, gente, o seu filho tá saindo super medicado daqui, você não sabe. Porque a gente tá usando medicamentos fitoterápicos. São medicamentos mais naturais? São, mas são medicamentos. Sim, exatamente. Né? E, como você falou, precisa realmente de um acompanhamento. Sim. Mas existem medicamentos que são excelentes porque vão agir naquelas questões que eu comentei no início, né? Naquelas alterações metabólicas já conhecidas do paciente autista. Então, por exemplo, eu gosto bastante do NAC, e no caso do autismo tem que ser NAC em altas doses, né? É o que a meta-análise mais recente vem falando, né? Ajuda a reduzir os sintomas centrais do autismo. Então, ajuda a reduzir estereotipia, ajuda a reduzir irritabilidade, ajuda a reduzir a agitação. Então, ele vai melhorar vários aspectos ali centrais do autismo, NAC. Então, NAC é uma das coisas que entra para quase todos os pacientes. A coenzima Q10 e a L-carnitina, né, que são dois fitoterápicos ali que acabam auxiliando na função mitocondrial, né, que foi o que nós conversamos também no início, traz mais energia para a célula, basicamente. Que mais que eu coloco bastante? Eu coloco bastante fitoterápicos para foco e atenção, porque querendo ou não, essas crianças acabam ficando mais dispersas por várias razões, até mesmo as estereotipias. Às vezes elas ficam tão focadas nas estereotipias e acabam ficando muito agitadas e não conseguem focar em uma atividade, não conseguem focar na terapia. Então, eu gosto bastante do Crocosativos. Uso NADH também, que ajuda no foco e na atenção. Magnésio L-treonato, que, né, tem uma ação mais relacionada à memória. Ginkgo biloba, que também ajuda bastante, melhora a perfusão cerebral e acaba ajudando no foco e na atenção. Então, são fitoterápicos que eu gosto bastante, que ajudam, né, nessa questão do aprendizado. O sono deles é um sono muito agitado? Sim. Geralmente, eles têm muitos distúrbios do sono. Por muitas razões. E grande parte das vezes por questões gastrointestinais, porque é aquela criança que quando deita, o refluxo vem, né? Então, às vezes a gente foca só na melatonina. E a gente tem na literatura que grande parte deles terão, né, uma deficiência na produção de melatonina. Então, isso, com certeza, a melatonina é o hormônio do sono, pode interferir negativamente no sono dessa criança, mas nem sempre é só isso. Às vezes a criança realmente ela passa mal à noite. Tem relato de crianças que acordam com 3 anos, né, acordam ainda 2 vezes à noite para mamar. Por quê? Porque ela sente aquele desconforto, chora no meio da noite, toma o leite que alivia, mas que muitas vezes é a causa do problema também, né? Então, as questões gastrointestinais muitas vezes interferem. Importante também a medida comportamental ali, né? Até uma alimentação um pouco mais cedo. Não adianta também dar melatonina e deixar a criança na tela. A gente sabe que bloqueia a melatonina. E também a questão de respeitar o ciclo circadiano vai ajudar mais ainda para essa criança, né? Sim, com certeza. A higiene do sono é fundamental, né? Então, tirar esses fatores aí que também vão acabar atrapalhando mais ainda a produção de melatonina dela,
são fundamentais. É legal você falar isso, né? Porque a gente trabalha com adulto e muitos deles ficam super preocupados, às vezes suplementar uma melatonina, por exemplo. Meu Deus, vou viciar, não tem nada a ver. Né? E a gente está trazendo isso, inclusive, para uma criança, que é necessário. Quando é necessário, é óbvio que a melhor melatonina é a que a gente produz. Óbvio. Mas se for necessário, suplementar com melatonina para o sono daquela criança ficar melhor, porque é melhor que ela durma de uma forma adequada, porque isso vai impactar no cansaço, no estilo de vida, na vida dela do dia seguinte, do que qualquer outra coisa, né? E fora que melatonina também não é só um hormônio do sono, né? Ele é simplesmente um antioxidante poderoso, né? Exatamente. E que a gente precisa também nesses pacientes que estão sempre inflamados. Não, com certeza. E a gente vê muito a prescrição off-label, né, a prescrição fora da bula, de antipsicótico para criança autista dormir. Então, às vezes, a criança não é uma criança que tem alguma questão de agressividade, né, que seria a única indicação do antipsicótico formal, né, dentro do autismo. E muitos profissionais acabam prescrevendo um antipsicótico para a criança dormir, porque ela tem distúrbio do sono. Quer dizer, a gente está fazendo uma medida paliativa. A gente não está buscando a causa dessa insônia, né? E tratando a base da causa. Então, entra com antipsicótico que tem diversos efeitos colaterais ali para essa criança, que vai cobrar o seu preço. E muitas vezes não consegue ajustar ainda assim o sono dessa criança. Então, a melatonina, com certeza, quando tem a necessidade, ela é muito importante, né? Com certeza. E começar também, desde pequenininho, fazer a higiene do sono. Porque imagina, essas crianças às vezes são medicadas com medicações para dormir. Melatonina não é uma medicação, né? Com antipsicóticos para fazer com que elas durmam, sendo que elas estão lá, ligadas na televisão, ligadas no iPad, em um telefone, né? Acabaram de comer 8 horas da noite, num sono irregular, né? As crianças mais novas deveriam dormir mais cedo, 7, 7h30 no máximo. Aí tá lá, acaba de jantar 8 horas, vai dormir 9. Não tem como. Então, a higiene do sono, né? As medidas comportamentais também têm que ser estabelecidas nessa criança, né? Sim, e isso também entra um pouco na questão, falando um pouco agora desse aspecto da gente se preocupar com a família, né? Que é muito além só de tratar uma questão ali de saúde do paciente, é se preocupar com a família. É muito difícil você ter um filho autista, né? Eu falo por causa própria aqui, né? Então, é lógico, é um dia a dia muito difícil, tem muito trabalho. No entanto, muitas famílias acabam se apoiando nisso para, às vezes, deixarem de fazer o seu papel educacional com essa criança. Isso é uma coisa um pouco dura, mas a gente precisa, às vezes, chamar essa família para a realidade. Porque, às vezes, essa criança, ela vai de manhã para a terapia, à tarde para a escola, e quando ela chega em casa, que seria aquele único momento que ela teria com a família dá uma tela para essa criança, porque ela precisa de tempo para fazer o jantar. Então, que horas que essa família convive com essa criança? Então, a gente tem, infelizmente, às vezes, um cenário de uma certa negligência. Talvez ali não intencional, né, mas que acaba acontecendo. E a gente não pode esquecer, como eu falei desde o início, né, a gente quer pensar nesse ser humano. A gente não quer pensar só num diagnóstico, só no autismo. Então, essa criança ela precisa ter o convívio com a família, ela precisa ter um momento com os pais, ela sente falta dos pais, né? Então, às vezes, a tela entra ali ainda no final da noite, atrapalha o sono, e a gente tem toda essa questão dessa criança ficar ali sem essa convivência familiar. Né? E a gente não pode esquecer que a gente está buscando, né, trazer o desenvolvimento para essa criança, a gente está buscando tratar os atrasos, e a gente também tem que pensar que a gente está formando um ser humano, que se Deus quiser vai dar tudo certo nesse tratamento, que essa criança ela vai evoluir, que ela vai ter avanços. Então, pensando nisso, eu também tenho que pensar em formar o caráter dessa criança, eu também tenho que pensar em trazer valores para essa criança, eu também tenho que pensar em ensinar essa criança sobre Deus, né? Então, é uma das preocupações, por exemplo, que eu tenho com o Benício, né? Eu já penso na catequese, em uma forma de inserir ele dentro de um programa de catequese, de uma forma, não sei como ainda, mas tenho conversado bastante com o pessoal sobre isso na igreja, mas é uma preocupação, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com a criança como um todo. E trazer para a sociedade. Exatamente. Trazer para a sociedade. A inclusão não está só em você ter um plano educacional na escola adaptado. É tudo. A inclusão também é no âmbito familiar. E um ponto importante aqui é falar sobre também a ordem da casa. Não adianta você botar para fazer tudo que é tratamento, mas você tem um lar desordenado. Sim. Bagunça, a família, o pai e a mãe não tem horário para dormir, tela a noite toda. Então, assim, acho que a base também tem que ser essa família ordenada. Ordenar horário para jantar, horário para dormir. Então, ter essa ordem familiar acho que é super importante, né? Não, com certeza. O índice de divórcio entre pais de crianças neuroatípicas é muito alto.
a gente sabe que essas dificuldades, elas acabam desestruturando uma relação que já não era uma relação forte, né? Uma relação fraca. Então, a gente vê muitas vezes que o diagnóstico acaba sendo um estopim para essa família se desfazer. Isso desordena muito mais ainda essa casa, essa estrutura familiar, né? Então, isso me preocupa, né? Porque, às vezes, eu vejo que a família... e assim, eu não quero falar disso de uma posição privilegiada, de repente, porque eu sou médica, porque eu tenho acesso a coisas, não é isso. Eu acho que são valores fundamentais, independente da sua classe social. As pessoas, elas, infelizmente, acho que carecem muito de Deus mesmo. Eu acho que é isso. Então, assim, elas entram num casamento com a ideia de como eu vou sair dele se precisar, né? O casamento já não tem aquela ideia do casamento é para sempre, né? Então, na primeira dificuldade, vem um diagnóstico desse na sua casa, isso já enfraquece completamente essa relação, né? Essa família se desfaz. E essa criança, então, o prejuízo para ela é enorme, né? Porque ela acaba, além de todas as dificuldades da própria condição, ela acaba tendo que viver num lar completamente desestruturado. E aí, muitas vezes, essas famílias, elas acabam assumindo o papel ali de vítimas, né? Ah, porque eu tenho um filho autista. Isso foi, inclusive, motivo de um post muito polêmico meu, que eu falei, que eu não gosto do termo mãe atípica. Porque, imagina, né? Se a gente for rotular a nossa maternidade por algo, por um único aspecto dela. Ah, então, porque meu filho tem um diagnóstico, então eu sou mãe isso, mãe aquilo. Imagina, não existe. E isso coloca a gente numa posição de muita fragilidade quando a gente deveria ter um papel de muita força. Porque o nosso filho precisa disso, né? Ele precisa dessa força, dessa estrutura. Então, eu não quero tirar o protagonismo dessa condição dele, né? Isso é uma condição dele e eu tô aqui para apoiá-lo. Não é uma condição minha, né? É uma condição dele e eu quero fazer o melhor para ele, vou estar aqui para apoiá-lo. Então, assim, eu não gosto desses rótulos porque isso limita muito. A gente fica muito vítima da situação, a gente fica muito entregue quando a gente tem que realmente buscar muita coisa para eles, né? Então, uma das coisas que não me agrada muito. Né? Com certeza. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, existe alguma maneira da gente prevenir o autismo? Então, como o autismo é uma questão epigenética, então a genética a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente pode tentar, então, buscar esses fatores ambientais que estão relacionados ao autismo. Quando a gente fala de epigenética, é isso, né? É o ambiente ali fazendo com que a gente tenha ou não a expressão daqueles genes, né? Ou seja, ligando ou não aqueles genes, né? Vamos colocar de uma forma mais simples. Então, a gente tem muitos trabalhos que mostram diversos fatores, né, ambientais relacionados ao autismo. Quais seriam eles, assim, só para o pessoal em casa entender um pouquinho e relacionar quais seriam esses fatores que poderiam ser modificáveis, por Modificáveis, né? Entra um fator que é a idade materna e paterna, né? Acima de 35 anos. A princípio, a gente pode pensar que isso é um fator não modificável, mas quando a gente pega os trabalhos que falam da idade, eles falam basicamente ali do estresse oxidativo. Então, a gente está falando ali da idade metabólica, digamos assim, daquela pessoa, né? E isso a gente consegue, de certo modo, melhorar, né? Porque, às vezes, a pessoa tem 30 anos, mas aquele metabolismo, aquele estresse oxidativo daquele metabolismo é tão intenso que ela tem, digamos, uma idade metabólica de 45, de 50, né? Então, a gente pode melhorar isso como? Com o estilo de vida novamente, né? Então, é realmente ali com alimentação saudável, com atividade física, evitando, né, vícios ali como fumo, exposição a álcool, esse tipo de coisa, né? Então, esse é um dos fatores. Depois a gente tem essas deficiências nutricionais na gestação que nós conversamos, né? Então, deficiência de ferro e vitamina D também estão relacionados. A gente tem a questão do sobrepeso, né? Obesidade materna e desnutrição materna, os dois extremos também estão relacionados. A gente tem as doenças autoimunes na mãe, que também estão relacionados, porque são fatores ali de ativação imunológica materna, ou seja, essa mãe fica com a imunidade ali muito ativada durante a gestação, né? E isso pode trazer algum prejuízo para o neurodesenvolvimento dessa criança. Então, se eu tenho uma doença autoimune, se eu tenho anticorpos que me atacam, isso pode, eventualmente, atacar o bebê, pode trazer algum prejuízo no neurodesenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, entre outras, né? Então, todas as doenças autoimunes entram aqui como fator também. A gente tem o diabetes gestacional, ou diabetes mesmo, né, se a mãe já for diabética. O diabetes, de um modo geral, é um fator também que está relacionado com o autismo. A gente tem a FIV, também como um fator relacionado,
Que é a fertilização in vitro, só para o pessoal Isso. entender que cada vez mais presente, mais indicado. Nos Estados Unidos são clínicas que você tem, parte pública mesmo já indicam, né? Sim. As pessoas eu acho que não têm muita ideia do que é isso. Pois é. E eles falam da FIV nos trabalhos, eles falam que a manipulação desses gametas durante a FIV gera um estresse oxidativo muito grande nessas células, e isso está relacionado com transtorno de neurodesenvolvimento, né? E o autismo em especial. Então, uma das coisas que a gente também observa ali nos trabalhos. Então, são vários fatores aí que a gente tem e que a gente pode tentar melhorar, né? E isso demanda uma programação gestacional. Sim. Né? A mulher, ela precisa, tanto a mulher quanto o homem, né? Porque, enfim, é o casal, eles precisam cuidar disso. Eles precisam olhar para isso antes, né? De começar esse processo aí de engravidar. Porque muitas coisas vão demandar muito tempo, né? Então, imagina, você tem um sobrepeso, uma obesidade, para você tratar isso são meses, não é algo que você vai conseguir fazer do dia para a noite. Então, é um olhar que a gente tem que ter muito cedo ali para a nossa saúde mesmo, para a gente tentar reduzir. Eu acho que isso está muito relacionado com esse aumento da estatística do autismo, né? Que foi uma outra pergunta que você fez anteriormente. Essa questão do estilo de vida está cada vez pior, né? As pessoas estão cada vez mais obesas, desnutridas, né? Com doenças autoimunes. Então, é algo que, querendo ou não, expostas a metais pesados. E sabe o que é muito legal? Porque eu sempre falei muito sobre programação metabólica gestacional, né? Então lá no meu Instagram eu ficava falando. Parecia que só eu falava sobre isso, assim, o mundo, né? Porque fica uma coisa que as pessoas ficam não entendendo. Você fala, depois ela pergunta, quanto tempo mais eu tenho que tomar o ácido fólico? Né? Porque você fica ali falando sozinha. E sabe o que eu achei muito legal? Nesse congresso agora que eu fui recentemente no final de semana, caramba, todo mundo falando sobre isso. Ou seja, tá chegando. Que bom, eu fico muito feliz. Exatamente. Porque foi algo que eu vivi na prática, né? Com os meus 2 filhos mais novos. Foi algo que eu mudei completamente nas minhas gestações seguintes. Então, e eu vejo isso, né? O desenvolvimento deles, é lógico, gente, a gente não tem o controle sobre Sim. tudo. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que fazer o que está no nosso alcance, né? Então, não é garantia de nada a gente tratar todos esses fatores modificáveis, mas o que eu penso é o seguinte, eu vou trazer ali um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dessa criança. Mesmo que ela venha a ser autista, de repente a gente vai ter um nível mais leve de suporte, a gente vai ter um melhor desenvolvimento da criança no tratamento depois. Então, é isso. Acho que a gente tem também um pouco essa ansiedade de querer controlar tudo. A gente precisa perder um pouco disso e entregar um pouco mais as coisas, porque não está na nossa mão. O que está na nossa mão a gente tem que fazer. Né? Se dá para a gente fazer uma programação metabólica, se dá para a gente cuidar disso na gestação, é o melhor cenário. É isso que eu falo para os meus pacientes. Assim, a genética, a gente não tem como mudar. Então, o que eu faço da programação metabólica gestacional? Te dou saúde. É isso que a gente vai fazer. A gente vai buscar aquela mulher, aquele homem, dar saúde. Controlar as doenças pré-existentes. Olha quanta coisa, quanto desfecho, quantas doenças associadas. Resistência insulínica, diabetes, doenças autoimunes, né, obesidade, se a gente tratar isso antes, né, e eu sempre converso com os meus pacientes que me procuram para fazer a programação metabólica gestacional falando exatamente sobre isso. A gente não tem controle. Não quer dizer que a gente vai fazer uma programação metabólica gestacional, que obviamente que vai melhorar tudo, de fertilidade ao desfecho gestacional à saúde daquele bebê, né? Porém, a gente tem que entender que a gente não tem controle. Quem dá a vida é Deus. A gente não sabe o que ele quer pra gente, pra nossa vida, do que a gente precisa naquele momento, né? A gente só vai saber lá na eternidade, ele conversando com a gente, olha, foi por isso que eu fiz isso, isso e aquilo. Mas até lá a gente não vai saber. Só que as coisas modificáveis, a gente pode fazer. E deve. A gente pode controlar a inflamação, a gente pode controlar o estresse oxidativo, a gente pode mudar os níveis nos hábitos de vida desse paciente, a gente pode rastrear as deficiências de micronutrientes tão importantes que impactam não somente durante a gestação, mas na saúde desse bebê. Sim. E principalmente na saúde do homem, que é pouco falado. Sim. Né? Porque antigamente, e principalmente quando a gente leva até... Porque às vezes as pessoas procuram muito ainda a programação metabólica gestacional pensando muito na infertilidade. É óbvio que vai ajudar, se está dando saúde para aquele paciente. Então, a infertilidade não é uma doença, é um sintoma que algo não vai bem dentro de você. Porque o normal era você engravidar, né? Então, assim, ele te procura mais por causa disso. Mas a gente tem que... Isso aqui é super importante para a gente passar a informação que existem coisas modificáveis que podem
fazer com que as crianças das novas gerações sejam crianças mais saudáveis. Porque hoje a gente está no século XXI, a gente está em 2024, e o que mais a gente tem? Um boom de autismo, de TDAH, de dislexia, de crianças obesas, de crianças com deficiências múltiplas, né? Baixa de crescimento. Primeiro ano fundamental, todo mundo tomando GH, hormônio de crescimento. Uma loucura. Não é normal isso. Não. E uma coisa que eu acho que é importante pontuar eu acho que o medo de toda família que tem um filho autista é quando eu não estiver mais aqui. Sim. E muitas famílias acabam recebendo uma orientação horrível. Não tenha filhos. O médico fala, não tenha filhos, porque a chance de você ter um segundo filho autista é X, Y, Z, né? De um terceiro filho autista é não sei o quê, não sei o quê. E são completamente desencorajadas, né? Então, imagina, essa criança não tem irmãos, ela está sozinha, ela tem muitas limitações e vai acontecer, né? A gente vai morrer, se Deus quiser, antes dos nossos filhos. E aí, como é que fica essa situação? E eu vejo isso, eu fico muito triste, porque existem coisas que nós podemos fazer para minimizar esses riscos, né? Aí de transtorno de neurodesenvolvimento. Essas famílias poderiam ser ampliadas, essas pessoas poderiam ter irmãos, né? Poderiam ter um desfecho completamente diferente. E muitas vezes a gente limita essa família, né? Com relação a essa parte reprodutiva. A gente contraindica, né? Que essa família tenha outros filhos. É muito triste. Então, no meu Instagram eu falo bastante disso. E as pessoas veem, né? Os meus filhos. E eu vira e mexe, eu recebo alguma coisa do tipo, poxa vida, eu sempre tive muita vontade de ter mais filhos, mas eu tinha muito medo. Mas agora eu, né, decidi ter outros filhos, outras que já engravidaram e agradecem, né, por ter tido a coragem. Então, eu acho que isso é muito importante, porque hoje, por exemplo, eu fico... Não que a gente tenha que ter filho para cuidar do outro, não é esse o ponto, né? Eu acho que a gente tem que ter filho porque Deus quer. Começa por aí. Mas, enfim... eu acho que eu fico muito mais tranquila hoje sabendo, né, que o Benício não vai estar sozinho, que ele tem vários irmãos, né, que se eu, né, a hora que eu tiver que ir, ele tem uma família para ficar com ele, né, independente do desfecho, se ele vai realmente evoluir muito ou não, enfim. Então, eu acho que isso é importante. Um ponto importante que você está falando aqui, nós estamos falando sobre abertura à vida e uma mãe que tem um filho autista, ou seja, tem 4, você tem 37, se Deus quiser, vem mais aí, mas assim, isso é muito bonito. Porque, assim, é muito fácil. Você tem abertura à vida, você é médico, seu marido é médico, você é rico. Você tem um filho que é um autista, que te dá trabalho, você tem abertura à vida. Ou seja, é isso, deixar Deus agir. Sim. Independente das nossas escolhas, né? É isso, foi o que eu falei. A gente não tem controle de absolutamente nada, né? Nada. Né? E com certeza absoluta, o Benício, ele trouxe uma mudança muito importante para sua vida, né? Com muito. Certeza você é uma Mari diferente antes e depois do Benício, né? Muito. Eu falo que se eu pudesse escolher, eu não teria um filho autista. Não vou mentir, né? Ninguém quer que seu filho tenha dificuldades. Ninguém quer que o seu filho tenha uma condição limitante. Mas Deus quis assim. E assim, hoje eu vejo muito propósito em muitas questões relacionadas ao Benício, né? Desde a minha atuação profissional, desde a minha intimidade com Deus, desde o meu casamento... Tudo para muito melhor, né? Tudo para muito melhor. Então, ele é a causa de muitas mudanças positivas na minha vida, na vida dos meus pacientes, né? Então, é tudo por ele. E olha um propósito muito legal que você tem, né? O teu trabalho. Porque, assim, sem isso, Deus quis isso para você. Sem isso, você não estaria trabalhando. Sem isso, você não estaria ajudando tantas famílias. Sem isso, você não estaria sendo o exemplo de uma mãe de 4 com um filho com autismo e que não teve medo de ter filhos após, né? Quantas mulheres você acabou de falar que te procuraram e falaram, ai, Mário, eu tenho medo disso, eu tenho um filho autista, não vou ter mais, mas veio você. E você serve como exemplo. A nossa vida, às vezes, é o evangelho, o único evangelho que alguém pode ler no dia, né? E você tá fazendo isso. Então, com certeza, você foi um instrumento. Isso aí mudou a tua vida, né? Tanto da própria Mariana, como mãe, como mulher, como filha, como mãe e como médica. E hoje em dia você tá ajudando muita gente. Você sabe que o colérico, né? Sei. Fala. Eu, como uma boa fleumática, não faço ideia do que é ser colérico. Você sabe que o colérico, ele quer muito ter o controle das coisas, né? Antecipar e fazer as coisas acontecerem. E o Benício, ele veio pra me fazer entender que eu preciso entregar mais as coisas, sabe? Então, essa coisa de entregar a sua vida na mão... Eu já pedi muito pra Deus.
ai Deus, tira esses sintomas do meu filho, sabe? Tira isso da vida dele, porque infelizmente é muito limitante, é muito desgastante, é muito sofrimento. Mas hoje em dia eu já rezo diferente. Eu já peço para ele fazer a vontade dele na nossa vida, na vida do Benício também, sabe? Então, do jeito que tiver que ser. Não quero... Não quero chorar, porque o colega chora também, gente. Mas é muito isso. Ai, que legal, Mário. Muito bom, né? Muito bom. Sua história é super legal, sabe? A gente tem que agradecer ao Benício, né? Exatamente. Porque senão não teria uma médica tão boa, tão capacitada igual você. Sabe por quê? Assim, você é aquela coisa que eu falei, né? Além de você ser médica de pacientes com essa doença, com essa comorbidade instalada, você tem dentro da tua própria casa. Então, além disso, além daquele olhar humano que eu falo que a gente tem que ter com os nossos pacientes, isso com certeza absoluta é muito profundo em você. Sim. Eu aposto que o teu olhar para aquela mãe que te procura com um filho doente, com um filho com autismo, né? O quanto que você não chega naquele coração? Não, quando a mãe fala, meu filho tá batendo a cabeça na parede, fala, eu sei o que você tá sentindo, eu sei bem o que você tá sentindo, vamos cuidar, vamos tentar resolver, enfim. Mas a gente tem um pouco... E eu falo isso também, né, que a gente que tem um filho assim, a gente acaba buscando. E mesmo não sendo da área da saúde, todas as mães que eu atendo, geralmente, elas estudam muito. Elas estudam muito o autismo porque realmente é um desafio muito grande, né, e a gente quer ajudar, e a gente quer buscar todos os caminhos possíveis para essa criança, né? Mas eu falo que quem não tem um filho autista na família e trabalha com isso é um anjo. Porque é muito além, é muito fácil quando você tem... Na verdade, você não tem opção quando você tem um filho autista. Você, querendo ou não, mesmo que você não queira atuar depois com isso, você vai ter que estudar, você vai ter que buscar esse assunto, né? Mas uma pessoa que não tem, é fora da média, né? É fora da média, uma pessoa que realmente é um anjo. Você vê, né, como os planos de Deus são sempre melhores do que o nosso, porque com certeza isso aí tem um propósito muito claro na sua vida, né? De alcance em outras almas, em outras mulheres, em outras vidas. Sim. Isso aí com certeza é um dos seus propósitos de vida, com certeza absoluta, né? E o impacto de você, além disso, impactar na saúde, óbvio, da criança, da mulher, do casamento, né? Então você muda um casamento ali, de uma família inteira, né? Sim, sim. A família é fundamental, né? Para tudo, gente, para tudo. Para uma criança que tem uma condição, é muito mais, né? Então... Como é que seus filhos lidam, assim? Eles entendem, né, da deficiência do Benício? Eles lidam com tranquilidade? Como é que você passa isso para eles? Até para outras mães olharem e tentarem encaixar também, né? Como agir com os outros filhos, como explicar. Olha, o Benício lá em casa, ele é como... os outros. Ele é tratado como os outros filhos, apesar das questões específicas dele, né? Então, essa questão de ordem, de realmente limites, de tudo, a gente tenta colocar para ele assim como a gente coloca para os outros. A Maria Eduarda, que é a filha mais velha, ela é muito apegada ao Benício. Quando ele completou 1 aninho, o Benício, a gente fez uma viagem de vários dias. E aí a gente ficava em vários hotéis, porque a gente ia viajando de carro, e aí a gente acabava compartilhando o mesmo quarto, e na época cada um tinha um quarto. E quando a gente voltou da viagem, a Maria Eduarda, ela queria dormir com o Benício. Ela falou, não, mãe, agora eu só quero dormir com o Benício, porque eu já me acostumei, não sei o quê. E ela já tinha 9 anos, bem mais velha, né? E aí ela começou a levar o colchão pro quarto do Benício, e aí ficava nessa, até que a gente mudou a cama, e ela começou a dormir com o Benício, e desde então, ele ainda não tinha diagnóstico. E desde então, eles são muito próximos, eles têm uma relação de muita proximidade. E aí, quando veio o diagnóstico, a gente foi explicar para Maria Eduarda as questões do Benício, as limitações do Benício. Ela, como já era bem mais velha, ela acho que conseguiu captar grande parte ali do que era a condição do irmão e vivendo também no dia a dia, né? E ela, de certo modo, ela assume esse cuidado com o Benício, porque eles ficaram muito ligados, muito, muito mesmo. Então, assim, o Benício, às vezes, corre para abraçar ela, corre para ela, pede socorro para ela, confia muito nela. E ela fala assim, mãe, quando eu casar, eu vou levar o Benício junto comigo, porque ele não vai querer ficar com você. Que lindo. Deve ser sanguínea, né? Não, fleumática. É fleumática. Ela fala que vai levar. Aí eu falo, mas e aí, seu marido? Não, ele vai entender, eu vou conversar com ele. E eu vou levar o Benício, ele vai ter um quarto lá. Aí eu vou levar... Ela brinca, né? Porque essa história, ela fala assim, como eu tive atraso de linguagem, talvez os meus filhos também tenham. Então eu já levo todo mundo pra fono. Levo o Benício, os meus filhos, não sei o quê. Então, essa é uma mensagem importante, tá vendo? É mais fácil ter 4, 5 do que 1, hein, gente? É verdade? Viu? É muito mais fácil. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade mesmo. E já o José, que é pequenininho, ele não entende, né?
tanto assim. Ele vê que às vezes ele pede, quer brincar com o Benício, chuta a bola, às vezes o Benício não chuta de volta, essas coisas. Só que aí ele começa a fazer o Benício fazer. Ele pega o Benício pela mão, leva, coloca lá na posição, fica aí. Aí vai lá, chuta a bola pro Benício, sabe? Então, assim, ele percebe as limitações do irmão e ele tenta ajudar o irmão. Mas ele não tem o entendimento ainda, né, da situação, mas ele vai fazendo do jeito dele, como bom sanguíneo. Sempre Não, tem, né? você já começa a trabalhar com as crianças ali também, muita virtude Sim, com eles. sim. Com certeza. Eu queria saber o propósito hoje da sua vida como mãe, como profissional, assim. A sua história é muito bonita. Olha, meu propósito, na verdade, assim, primeiro é a minha prioridade, que é a minha família, né? Então, assim, é criar bem os meus filhos, né? É desenvolver as virtudes ali nos meus filhos, que é um grande desafio, né? No dia a dia, em mim também, obviamente, né? E realmente levar dessa medicina funcional integrativa para outras crianças autistas, porque não é querendo puxar sardinha, mas assim, eu faço para o meu filho porque eu entendo que é o melhor. Então, é algo, né, já que eu entendo que é o melhor, eu também faço para os meus pacientes, não só para o meu filho, né? Então, é trazer esse olhar, porque muitas vezes o que acontece, essa criança, ela tá com várias comorbidades, como nós conversamos aqui, gastrointestinais, enfim, várias coisas ali, e ela não consegue expressar isso de uma maneira, né, digamos, adequada. Então, ela vai ficar mais irritada, ela vai chorar, ela vai bater a cabeça, ela vai bater na mãe, ela vai bater no pai. E aquilo muitas vezes é interpretado como, ela é autista, é assim mesmo. Então, eu vou lá, aumento o remédio. Sabe assim, eu deixo de olhar para aquela criança, né, como um ser humano que pode estar com dor, que pode estar com algum desconforto, que pode estar querendo expressar algum sentimento, que não consegue, e que ela recebe só o quê? Uma medicação para ela ficar mais quieta. Então, isso, enquanto mãe de autista, realmente é uma coisa que me machuca. Imaginar essa realidade para muitas crianças, que acabam não tendo esse olhar ali integral, como ser humano. Então, meu propósito hoje é esse. É trazer mais dignidade para a vida dessas crianças, é ter esse olhar ali integral para essa criança, para a saúde dessa criança, para o desenvolvimento dessa criança. Porque sempre que eu olho para elas, eu lembro do meu filho. Então, não tem como isso não ser um propósito, né? Não tem como imaginar, de repente, que elas estão passando por aquilo e aquilo está sendo, né, deixado de lado. E não é um caminho fácil, não é o caminho mais fácil. Mais fácil dar uma medicação, que ele fica mais sedado, mais calmo. É um caminho mais difícil, que é um caminho que você tem que ter muita fortaleza ali, para ter rotina, para você... Até pensando em suplementação mesmo, né? Mas quando os pais, eles entendem isso, falam, poxa, né... Será que ele tá com dor? Realmente, nunca tinha pensado nisso. Eles começam a ficar preocupados, porque não tem como. Não tem como você não ficar preocupado, né? Ele não é irritado, ele não é agressivo porque ele é autista. O autista não é assim. Ele tá assim por alguma razão. Tem alguma coisa incomodando ele, tem algum problema ali que precisa ser resolvido, que precisa ser olhado. Então, quando o pai se toca disso, automaticamente vira a chavinha. Ele já não quer mais nada, ele quer resolver, né? Então... chamar atenção para isso, acho que é uma das coisas importantes para mim. E o que você observa em relação ao futuro, em relação à visão dos médicos hoje, com essa sua visão? Eles não vão ter alternativa, porque as famílias, elas estão cada vez mais buscando informação. E como eu falei, família de autista é uma família que estuda de um modo geral. A grande média estuda, vai buscar informação. Então, eles não têm como negar. E assim, o corpo de evidências, né, científicas... Cada vez mais forte. É cada vez maior, né? São muito robustas, são estudos grandes, são estudos relevantes, cada vez maiores ali com relação a todos esses aspectos da abordagem da medicina funcional integrativa. Essa questão do intestino-cérebro, né, tá cada vez mais em evidência. Então, é uma coisa que não tem mais como você falar de qualquer coisa relacionada a transtornos psiquiátricos e não falar de intestino. Não tem como, é inadmissível hoje. Então, eu acho que a tendência é que realmente cada vez mais os profissionais se abram para isso, né? Porque a gente já tem um corpo de evidência grande e vai ter a cobrança cada vez maior das famílias por isso, com certeza. Quem não seguir essa linha vai ficar para trás, não tem jeito. Exatamente. E até uma atenção para as mães, os pais, na verdade, em relação até à consulta. Saber prestar atenção nessa abordagem, mas multidisciplinar também, né? Em relação não é questionar o médico, mas também saber aprender a ter um olhar mais profundo em relação a esse diagnóstico e o tratamento em relação ao autismo também, né? Que às vezes tem muitos médicos que não tem jeito. Ele vai passar a medicação sem fazer exames, sem sempre o básico. Acontece em qualquer área, na urologia, na cardio, tá?
Não tem jeito, é a tendência da nossa formação. E aí até essa mensagem eu queria que você passasse também no finalzinho, assim, qual é esse olhar da mãe, do pai em relação numa consulta mesmo, assim? Prestar uma atenção, sem questionar, óbvio, mas dar esse alerta para os pais. Sim, eu acho que é aquele basicão ali que a gente também tem na faculdade, né? Que é a questão do diagnóstico diferencial. Quando a gente está fazendo um diagnóstico que é observacional, como é o autismo, né? Então eu vou olhar o comportamento da criança, vou avaliar e a partir dali vou fazer um diagnóstico. A gente não pode esquecer que a gente precisa fazer os diagnósticos diferenciais. Isso é muito fundamental dentro da psiquiatria como um todo, né? Então, eu preciso ali avaliar se tem questões realmente físicas que podem justificar aqueles sintomas, né? Que podem amplificar ou que podem confundir aqueles sintomas que aquela criança está apresentando, aquele comportamento que aquela criança está apresentando. Então, é fundamental que esse médico, né, numa avaliação de uma criança, não que ele não possa fazer o diagnóstico, ele pode fazer o diagnóstico, mas é importante que ele continue avaliando essa criança para ver se no meio do caminho ele vai mudar essa questão ali do diagnóstico dele ou não. Se tinha alguma outra coisa que justificava, né? Então, por exemplo, se o paciente tem alguma síndrome genética, então é importante muitas vezes a gente avaliar essa questão genética, fazer exames genéticos, porque às vezes o paciente tem alguma síndrome genética e que vem com aqueles sintomas. Então, preciso avaliar isso. Preciso avaliar questões metabólicas, erros inatos do metabolismo, que também às vezes vêm com sintomas ali que confundem a gente na hora de fazer o diagnóstico. Enfim, avaliar a parte nutricional dessa criança, obviamente, é o mínimo que a gente tem que fazer, visto que essa criança tem atrasos. Então, eu preciso olhar ferro, fazer um hemograma básico, preciso olhar os nutrientes ali dessa criança. Então, isso também é uma coisa muito importante que os pais precisam ficar atentos, né? E precisam buscar. O que você falou, eu não acho que é o caso da gente sair discutindo com o profissional que está ali, mas se aquele profissional às vezes não está oferecendo tudo isso que você sabe que é importante, que é o básico, a gente vai precisar buscar isso em outros lugares. De repente, até mesmo uma consulta com um nutricionista, isso é importante também para o paciente autista, né? Porque como a gente já conversou aqui, eles têm várias questões ali, gastrointestinais, nutricionais, então às vezes pedir o auxílio ali de um nutricionista pode ser muito interessante também para essa criança, sabe? Mas precisa olhar. Esse é o mínimo. Fazer os diagnósticos diferenciais básicos para os transtornos de neurodesenvolvimento é o mínimo. Gente, maravilha, Mari. Amei demais. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nossa, você acrescentou muito. Eu quis trazer muito você aqui porque eu queria essa visão funcional. Sabe? Da gente entender que às vezes não é só medicamento. Vai ter gente que vai precisar, lógico, sim, óbvio. Sim. A gente não está falando sobre isso, mas tem outras coisas que podem estar concomitante ao medicamento ou sem o medicamento. Porque às vezes aquilo ali não vai ser necessário nem chegar ao medicamento se a gente conseguir acertar tantas outras coisas que podem ser a base. É aquela base do nosso propósito na medicina que a gente trabalha. É achar a causa. Né? Tem uma base ali, né? E não necessariamente só focar no remédio, no diagnóstico e tantas outras coisas. E isso eu vi muito em você, sabe? Quando eu falei, gente, eu quero trazer, porque eu acho que tem muitas mães que precisam ouvir isso. Ouvir que tratar o intestino é válido, ouvir que suplementação não é modinha e que é necessário. E vai ter muito benefício se seguir essa linha. Inclusive, seguindo a doutora Mariana ali no Instagram, qual que é a tua arroba, doutora? É arroba DRA de doutora. DRA. Mari Vilas Boas. Mari Vilas Boas. Já comecem a seguir a doutora Mariana, porque eu acho que ela tem muito a acrescentar, né? Então, assim, qualquer dúvida que vocês ficarem, pode ir lá no direct, né? Provavelmente ela sempre tá abrindo caixinha, porque eu tava lá sempre olhando. Ela sempre abre caixinha, vai lá, tira suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, vai lá, conversa com a Mari. Se você ainda também... Você atende online? Atendo. A Mari atende online para todo o Brasil. Mas presencial, São Paulo, capital... Vinhedo. E online para o mundo todo. Mundo todo. Literalmente, atualmente, sim, viu? Exatamente, atualmente, né? Como a gente chega... Mas esse que é o importante, sabe? É o que a gente está fazendo agora. A gente está levando informação. Sim. Sabe? A gente consegue alcançar gente que talvez não consiga ir na Mari, que não consiga ir na Vanessa, que não consiga ir no Diogo, mas ela tem a informação. E quando ela estiver lá com o médico dela, às vezes ela vai falar assim, poxa, doutor, será que eu não tenho que repor uma vitamina D? Será que não tem que olhar o intestino do meu paciente? Entende? Então, essa informação que a gente tem aqui, esses mecanismos que a gente tem, o teu Instagram, aqui num podcast, a gente está levando mensagem para todo mundo.
E isso é legal, porque a gente consegue impactar vidas que a gente nem sabe, né? Verdade. E mudar a vida de muitas crianças. Gente, muito obrigada. Viu, Nada, pelo Mari, convite. obrigada a você. Muito. Obrigado você, ter vindo de São Paulo. O maridão veio junto aqui também, gente. E obrigado por contar a sua história. A sua história faz mudar muitas famílias. Obrigado mesmo. Gente, obrigada, viu? Foi um grande prazer mesmo. E assim, eu fico muito feliz porque, como eu falei, eu tenho um filho autista em casa e eu tenho certeza que se eu não fosse médica, eu não teria as informações que eu tenho, eu não faria as coisas que eu faço com ele. E eu fico muito feliz que outras crianças tenham essa oportunidade, pelo menos através aqui do podcast, de entender um pouquinho melhor, de ter outras informações que vão, com certeza, agregar ali no tratamento dessa criança. Obrigada. Com certeza. Obrigada a você, Mari. Vamos aos avisos paroquiais. Mas antes, siga Siga no Instagram. Bom, nossas redes, né? Vamos lá, gente. Se cadastra, vai lá no podcast, no YouTube do Ânima Podcast Oficial, no YouTube. Se cadastra, curte, comente. Porque assim, se você gostou desse episódio, né? Tem que chegar a mais gente. Vamos compartilhar. Gostou? Compartilha. Faça um comentário. Compartilha com muita gente. E principalmente se inscreva no canal. A inscrição de vocês no canal leva a gente a crescer. Faz com que a gente leve essas informações tão importantes que a Mariana trouxe hoje para cá, para muita gente, não só no Brasil, no mundo. Né? Então, nós temos o nosso canal no Instagram, Deezer, no Deezer, YouTube, no Amazon Prime e no YouTube. avisos paroquiais. Aqui, ó, na nossa lojinha Ânima, o escapulário da conversão verdinho. Aqui, ó, a coroa da Nossa Senhora das Lágrimas. E aqui o devocionário de São Miguel Arcanjo. E para terminar, esse aqui é o livro de Fátima. A história que o Bertaldo e a Kenny, eles escreveram esse livro e tem uma dedicatória para você. É um presente aqui para você. Tá, muito obrigada. Ai, gente, olha só, tem que se inscrever também no canal do YouTube dos cortes. Então, às vezes, aqui tem alguns cortes que são específicos de algum tema que o nosso convidado fez, tanto do Ânima Podcast Oficial, quanto da saúde. Então, a gente tem um canal agora específico para isso. Se inscreva do lá. Ânima Podcast. Ele é mais longo, né? Não, ele é mais curto, né? É mais curto? É um corte. É mais corte. curto, é só de Não, alguns do minutos. que o Reels daqui. Sim, do que o Reels. Ele é um pouquinho mais longo do que os Reels que vai no Instagram. Um pouquinho mais longo, mas... A ideia foi feita para isso, para ter fosse um Reels maior. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Fica com a gente. Vocês não esqueçam, toda segunda-feira, um encontro marcado às 20 horas aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Boa noite.